Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ju Fracaroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, é o seguinte. Imagina uma pessoa que decidiu qual seria a profissão dela porque ela queria usar terno, entendeu? Esse foi o motivo da escolha da profissão. E a outra pessoa que queria ser biólogo e, de repente, virou advogado. Mas não é só isso que eu quero falar com vocês. Se você quer começar no digital, você quer começar a produzir conteúdo, mas você tem aquele medo do julgamento das pessoas, se você tem um infoproduto e você tem medo de ser pirateado, se você tem aquele medo do tal do cancelamento que acontece de verdade, eu trouxe aqui duas pessoas incríveis, apesar da história deles começar meio esquisita, para mostrar para vocês que tudo isso aí tem uma solução, tudo isso é crime e a gente tem como resolver. Então, eu trouxe João Mazieiro e Matheus Pupo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Ju, pelo convite. Braulio, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ju. Obrigado, Braulio. Prazer é todo nosso. Na verdade, eu que agradeço por vocês terem aceitado o nosso convite. É muito difícil. Eu não sei se vocês sabem, mas me corrigiram. Eu falava aceito e agora tem que falar aceitado, mas às vezes eu erro. Então, desculpa, gente. A gente defende você e a gente vai mudar a Depois regra do verbo ter e haver, usa ado ou ido no final. Então, tá vendo? Mas é que tá, tipo assim... Tá certo. É que as pessoas falam, a gente acostuma e quando fala certo parece que tá feio, né? Exato. Mas E assim, só pra deixar claro, eu sempre fui de exatas. Eu gosto de matemática, eu não gosto de português, entendeu? Mas tá tudo bem. E antes da gente começar, e o Braulio querer fazer as perguntas dele, que ele gosta de fazer, pra gente fazer mapa mental e tal... Estamos aqui pra isso, pra fazer perguntas. Vocês fizeram uma observação antes da gente começar. Não, eu vou falar sobre isso quando vocês contarem. Que eu espero que vocês contem, na verdade. Então, vamos lá, gente. Antes da gente começar esse podcast, se apresentem, falem quem é vocês hoje. Quem são vocês hoje? Agora eu tenho que corrigir. Não, amor, você sempre tem que corrigir. Mas inclusive, gente, eu não sei se vocês viram, mas eu vim toda bonitinha, porque eu não poderia ficar do lado de dois advogados, né? Feia. Então eu tentei me arrumar. Braulio não é advogado, não. então o Braulio não se preocupa com esse tipo de coisa. Lembrando, gente, de contar quem vocês são hoje sem dar spoiler, porque a gente vai falar do passado depois. Muito bem, vamos lá. Começando por mim, meu nome é João Mazieiro, sou advogado há 10 anos, sou sócio do Matheus e tenho 32 anos e sou amigo da Ju e do Braulio também. Gostamos assim. Essa parte é interessante. Sem spoiler. Gostaria de ser melhor amigo de infância, assim, tipo assim, enfim, mas tá tudo bem, tá quase. Eu sou Matheus Pupo, sou advogado, acho que há muitos anos, muito mais do que 10 anos. Sou sócio do João e sou muito amigo da Ju. Conheci o Braulio há pouco tempo, né? Ela é minha prioridade, como sempre a gente gosta de brincar. Gosto sim, gente. E o Matheus, ele não falou quanto tempo ele trabalha, porque ele tem 80 anos e ele não quer expor. Não pode entregar a idade, né? Mas assim, eu posso dizer que o cirurgião dele é muito bom. E é bom, né? Porque além de dois advogados, ainda é lutador faixa preta, né? Então, se não ganhar no direito... Na justiça... O problema vai ser resolvido. Isso a gente garante. Jeito, a gente de uma forma ou de outra. E se você que está nos ouvindo ou assistindo não for advogado, não se preocupe, que a gente tem o Braulio. E toda vez que a gente falar algum termo que um não advogado não entenda, ele vai... Eu vou levantar a mão e falar... Isso. Que é isso? Ipsis literis significa? É muito A gente acabou de fazer o stories falando de ipsis literis e o Braulio falou, quê? Então, mas eu vou... Mas eu acho que isso não é um termo jurídico. Não. Lógico que não. Não. Mas é um termo pouco conhecido. Entendi. Coloquial. Faz favor, gente, comenta aqui embaixo. Se você sabe o que é ipsis literis, comenta aqui só pra eu me sentir melhor e o Braulio se sentir pior. E outra coisa, tenta escrever. Vamos ver se o pessoal vai Tem que acertar. escrever ipsis literis. Não sabe nem o que significa, imagina escrever. Ai, bom. Bom, vamos lá, vai. Tá bom. Bom, geralmente a gente conta toda a história das pessoas como elas chegaram no digital. A gente vai chegar nessa, mas a gente quer saber o começo, né? Quem são vocês, onde vocês nasceram e tal. Enfim, toda a Como história. que vocês, principalmente que chegaram no direito? E uma coisa Por importante. que escolheram o direito? Claro. Essa é uma coisa importante. Porque assim, todo mundo fala, tá tudo saturado. E eu sempre uso o nosso exemplo como exemplo. Certo. Porque eu sou advogada, vocês são advogados. Tipo, em algum momento, quando vocês forem entrar na faculdade, vocês pensaram, já existem 800 milhões de advogados no Brasil. Melhor não fazer porque está saturado. E pro digital é a mesma coisa. Não tá. Bom, desculpa, pode Sempre continuar. tem espaço. Vamos lá. Eu, como escolhi o direito? Estava no colegial, não sabia o que ia prestar. Prestei 5 cursos diferentes. Administração, publicidade, economia, direito e biologia. Porque eu era um aluno muito bom de biologia. Né? Todas as profissões, né, faculdades muito parecidas. Né? E aí, eu tinha passado em alguns dos cursos, não sabia o que fazer. Assisti um filme chamado Filadélfia, do Tom Hanks. Com que ele ganhou câncer, o com Oscar, AIDS. Com AIDS.
Achei muito legal, falei assim, não, quero ser isso daí. É porque a gente sempre imagina que é igual aos Estados Unidos, né? Exatamente. É uma loucura. Aí entrei na faculdade, não sabia que área eu gostava, na verdade eu gostava de tudo, foi uma coisa assim, pra mim foi muito legal, porque eu gostava de quase todas as matérias. Fui trabalhar na Defensoria Pública. E aí acho que foi... Eu sempre digo que ou talvez foi a minha melhor opção ou a pior opção. Porque fui trabalhar com direito penal. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com direito penal, ficou muito próximo disso, né? Da emoção dos filmes. E eu brinco também que eu tenho uma característica. Desde criança que eu assistia filme, eu gostava do vilão, nunca gostava do herói. Sempre torcer pro vilão ganhar. Então aí acho que foi mais ou menos uma coisa que se uniu. E fui trabalhar. Trabalhei muito tempo na Defensoria Pública. Fui trabalhar num escritório depois de direito privado, um escritório normal, mas não gostava, voltei para o direito penal e o direito penal me trouxe para o direito digital. Essas questões de cancelamento, de reiterismo, me trouxeram para o direito digital e estou hoje trabalhando tanto com penal quanto com digital. O meu caso foi um pouquinho diferente, eu sou do interior, assim como o Matheus é de Jundiaí, eu sou de Franca. Eu fui parar no direito por um acaso, eu queria ser médico. Entendi. Até então, tudo a ver também. Todo mundo aqui muito engajado, né? Nasceu já pensando. Todo mundo jurista, né? E aí, só que sempre que tinha festa fantasia no colegial, que tinha que fantasiar de profissão, eu ia de terno, porque eu gostava de vestir terno. Então eu comecei a olhar e falei, bom, já que eu não vou ser médico, que o vestibular vai ser muito difícil, vou escolher alguma coisa que eu possa usar terno. E minha cidade é uma cidade muito tradicional no direito, então eu falei, vou ficar por aqui mesmo, vou fazer direito, prestei vestibular, passei, e assim foi. Durante a faculdade eu sempre quis ser promotor de justiça, não advogado. Queria ser do mal, né? Queria ser... Eu me formei, advoguei 3 anos em Franca, então eu estudava e advogava. E aí, como as matérias principais do direito, né, do Ministério Público é o direito penal e processo penal, eram as matérias que eu estudava mais. Mas não funcionava essa linha de concurso e advogado. Eu precisava escolher um ou outro, eu abandonei a linha de concurseiro e virei advogado de fato. E aí eu vim para São Paulo, trabalhei em São Paulo, não no direito criminal, meu sonho era direito criminal, só que as portas eram desse tamanhozinho, ninguém me recebia. Eu ia bem nas entrevistas, fiz 6 ou 7 entrevistas, fui reprovado em todas. Mentira! Aí hoje as pessoas devem estar se corroendo. Eu batia, Ju, eu ia bem nas provas, o currículo era legal e tudo mais, só que aí tinha uma pergunta sempre no final, me conta uma experiência sua, eu não tinha nenhuma experiência. E aí até que um dia eu fui fazer entrevista no escritório do Matheus, que ele era sócio, e eu já tinha tomado reprovação em todos os escritórios, eu estava de saco cheio, e eu tinha uns headhunters que me ajudavam. Então os caras falavam, você vai ter que contar isso, você não pode contar assim, assado. A história é essa. E eu já estava, né, perdido, já sentei na frente do Matheus, e ele falou, e aí, o que você me conta na entrevista desse jeito? Falei, eu tô desempregado, tô procurando emprego, ninguém me contrata, eu quero trabalhar no criminal. E minha história é assim, eu vim do interior, eu trabalhei na área tal, nunca trabalhei no criminal e eu quero entrar, mas a história é essa. E aí o Matheus, na hora que eu terminei de contar, ele falou, a sua história é exatamente igual a minha. Eu sou do interior, trabalhei na área tal, até entrar no criminal. Só que tem um detalhe, você tá achando que isso daqui é glamour, não é. O direito penal é complicado, então... você vai trabalhar muito. Eu falei, não, eu preciso trabalhar. Ele falou, então tá. E aí vamos começar, então. Só que os meus sócios estão viajando, e aí semana que vem a gente liga pra você. E tinha a história da prova. E a prova era o seguinte, eu fiz uma prova... E eu mandei pro João para fazer um teste, né, para ver como ele escrevia. Aí eu peguei uma prova da OAB, um exemplo ali de uma questão da OAB, que era para fazer uma peça da segunda fase, tá? Exatamente. Uhum. Só que aí a questão não era o conteúdo, né? O conteúdo ele tinha vindo indicado por uma pessoa que hoje também é uma pessoa bem famosa e falou que ele era uma pessoa muito boa, mas eu não conheço pessoalmente. Eu queria fazer um teste, né, para ver como ele ia se portar, porque eu ia perguntar para ele o seguinte, você sabia que isso é uma prova do OAB? Se ele respondesse sim, daí eu ia falar assim, então você copiou. E eu queria ver como que ele ia reagir. E se ele falasse não, eu ia falar assim, então você não foi pesquisar, né? Para ver como ele ia se comportar no momento de pressão. Que o que a gente precisa, quem trabalha no mundo do direito, pouco importa se você sabe fazer o negócio ali, mas se você é pressionado 24 horas por dia. Então você tem que saber se portar bem no momento da pressão. E eu sabia que era a prova da OAB, só que eu não contei para ele. Não contou? Vou contar esses dias. Todas as respostas seriam respostas erradas, né? Para eu poder dar essa pressionada. Pode continuar. Aí eu fui bem. O critério era quem fosse melhor era chamado primeiro. E tinha umas 5, 6 pessoas participando e eu fui bem nessa prova. E aí ele me chamou primeiro. Aí ele falou,
olha, então vai embora, vou falar com os meus sócios, a gente se fala aí na semana que vem. Eu falei, mais uma reprovação. Daí eu fui embora, sei lá, 11 horas da manhã, 11h30 o telefone toca ele de novo. Meus sócios voltaram de viagem, você pode voltar aqui? Aí eu cheguei lá, eu já estava contratado, mas eu não sabia, né, que tinha dado certo. Daí eu lembro que eles me sabatinaram mais 1 hora lá, falaram um monte de coisa, a vida é assim mesmo, vai ter que viajar, que é difícil, porque não é fácil. Fizeram um terror no escritório e eu só pensando, de novo vou ser reprovado, de novo vou ser reprovado. Aí ele falou, e você começa na segunda-feira. Aí eu não acreditei que tinha sido contratado, porque ele falou, estou contratado? Você lembra disso, né? Eu levantei e dei um abraço nele. Falei, obrigado. Eu fazia 2, 3 meses que eu tava nessa procurando e não dava. Tava sem esperança nenhuma já, tava pensando em voltar pro interior, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com o Matheus, eu era da equipe dele. E aí eu entrei no escritório numa segunda-feira, 1 semana depois estourou a Lava Jato. Exatamente. E aí caiu para a equipe... Começaram os processos da Lava Jato. E aí caiu para a equipe que o Matheus era o sócio e eu era advogado, apesar do menos experiente, eu era o mais velho da equipe. Então ele chegou em mim e falou, a Lava Jato explodiu, nós vamos atuar em alguns casos e eu conto com você nisso daí. E eu falei, ok, eu pensei, minha chance de vida. Eu tinha 3 meses de experiência, né, no escritório. Aí ele falou, você já fez audiência criminal? Eu falei, não. Ele falou, você vai fazer lá em Curitiba. Minha primeira audiência foi... Outra coisa, eu falei, você gosta de viajar? Você vai viajar pra caralho a partir de agora. Velho. Na primeira semana, já foi primeira semana você vai conhecer Porto Velho para testar, para ver se é isso mesmo que você quer. E assim foi. Nós trabalhamos juntos 4 anos. O Matheus era meu chefe. E aí nós saímos do escritório em 2020, eu e ele, e montamos o nosso e viramos sócios. E estamos aí. Estamos aí. Que fofinho. E só para eu não ficar... Com licença, muito obrigada. Só para eu não me sentir deslocada, eu também quero falar, o podcast é meu, eu decido e eu vou contar. Eu prestei vestibular... Assim, eu saí da faculdade, como eu não sabia o que eu queria, eu fui fazer cursinho. Só que eu estava de saco cheio do cursinho. E aí, no meio do ano, eu falei, eu vou fazer vestibular para todos os que forem possíveis. E o primeiro que eu passar, eu vou entrar e fazer. Meu sonho era fazer matemática, mas acabei fazendo direito, porque foi o primeiro que eu fui aprovada. E, inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, mas a minha paixão na faculdade era direito penal. Inclusive, acho que ele não está assistindo isso, mas Fernando José da Costa era meu professor, eu fui monitora dele, trabalhei com ele muitos anos. Legal. Ele fez eu me apaixonar pelo direito penal e eu fiz estágio no Fórum da Barra Funda. Bom, era só isso que eu queria dizer. Só queria dizer que, sim, acho que aparentemente todos nós não queríamos ser advogados de começo, mas, enfim... Muito bom. Você também, Braulio, quis ser advogado? Ele fez um pedaço de direito, viu? Fiz 1 ano e meio de direito. Sério? Fiz 1 ano e meio de administração, falei, não. Aí fui lá, fiz 1 ano e meio de direito, falei, também não. Aí eu falei, o que é mais fácil para se formar logo? Administração. É porque o Braulio, ele tem um amor absurdo pela leitura, só que não. Entendi. Então, E ficou mais rico quem não fez direito ao final, né, Matheus? Exatamente. Quem se deu melhor nessa história Você percebe? É uma loucura, mas tudo bem. Bom, mas dessa história aí, você já entrou com tudo, né? Quando você participou do escritório lá, entrou Foi 3 da meses. Lava Jato, exatamente. E já começou logo de cara Lava Jato. Experiência era o que já não faltava mais no seu currículo. Mas não é essa a questão. Uma questão que a gente tem que destacar aqui é que, assim, nas nossas vidas, no digital ou fora dele, muitas vezes a gente vai ouvir não. Só que depende da gente perseverar e falar, cara, 1 hora eu vou ouvir um sim. E foi o que o João fez. Tipo... Mano, no seu lugar, eu acho que no terceiro eu já estava encolhida em posição fetal, falando, ninguém me quer. E muita gente no digital faz isso. Eles tentam, fazer um lançamento, não dá certo. Não, vou parar porque não é para mim. Ou fazem 2 semanas de stories, não tem resposta. Não é para mim. Por quê? Porque não tem perseverança. E o João, eu não sei por que eu te chamo de Matheus, velho. Gente, desculpa, eu tenho problemas, mas enfim. O João teve isso. Ele fez... ele foi perseverante. E só para deixar muito claro para todo mundo, eu os conheço há muito tempo e eu sei que o João chama João e o Matheus chama Matheus, tá? É só um problema do meu cérebro mesmo. Só para esclarecer. Entendi. Desculpa, eu só precisava deixar isso bem colocado. Mas eu estou para contratar uma assistente pessoal, então a minha vida vai mudar. Eu tenho fé. Vai melhorar, né, João? Vai, nossa. Aí eu vou saber o nome de todo mundo, vai ser incrível. Ou ela, né? Ou ela vai surtar. Enfim. Diabo Veste Prada, né? Tem uma passagem que é assim... Você sabe que ela me disse, ontem a gente fez entrevista, ela me falou que o filme preferido dela é O Diabo Veste Prada. Pode então, contratar. Eu gosto muito de filmes e quem tem essa indicação pode ser contratado. Boa. Inclusive, só um parênteses falando em filme, quando eu entrei no escritório, eles perguntaram pra mim assim, você já assistiu O Poderoso Chefão? Foi e isso eu mesmo. falei, não, só ouvi falar. Os caras falaram, você tem até o final da semana, senão você vai ser mandado embora. Eu falei isso, eu falei assim, olha, João, e mais do que isso, eu te empresto. Eu te empresto. Levei o box. Casa, tem uma trilogia do Poderoso Chefão, eu não assisti, aí tinha uma colega que trabalhava com a gente, ela me deu o livro, falou, lê o livro que é melhor do que o filme. Aí eu li o livro em 1 semana, e não era brincadeira. Os caras falaram, se você não lê Poderoso Chefão, você não pode ser criminalista. Vai mudar a sua vida. O nossa não é pelo filme, porque o filme é muito bom.
Só que, cara, é gigante, mano. É gigante. Nossa, e aí aquela música dá um sono, né? Achei o máximo que ele leu, ele mentiu, Não, ele falou, eu tenho conteúdo eu tenho. O filme ainda ele tem uma velocidade diferente, né? São filmes mais antigos, então É mais cansativo lento. para quem tá acostumado com... Na verdade, o livro é mais completo. Ele faz a trilogia dos filmes e tem mais um pouquinho. Tem um pouquinho que os filmes nunca mostraram, entendeu? Então, é mais legal. Se você já leu, O Braulio... pode fazer um podcast. Assiste o filme. sem- Não, deixa eu Assiste o explicar. filme, Não, Braulio, deixa eu pelo explicar. menos. O Braulio, ele não lê sinalização de trânsito, Ah, tá? Tipo assim, a gente tá no estacionamento, tem uma placa de saída, ele não é capaz de ler e saber pra onde é a saída. É pelo rumo. Esse é o é a nível... luz no fim do Aqui, ó. túnel. Esse é o só segue. nível de preguiça. É o nível de preguiça É o magnetismo, do Braulio. né? É pelo magnetismo. Antes da gente falar como eles entraram no digital, você quer pedir algumas histórias engraçadas pra eles contarem? Porque, ou não? Não, vamos já começar com histórias já e depois a gente conta mais. Porque assim, eu sou fofoqueira, eu gosto das histórias bizarras. Vamos lá, então. Vamos começar pelas histórias mais doidas que vocês já pegaram. Ou algum caso... E assim, quando você não puder falar nome, dê nome fictício. Tá. mais a história. Eu vou até aproveitar o gancho que eu tinha falado dessa questão da Lava Jato. Você falou, você já começou com tudo, né? E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade durante esses anos aí que nós trabalhamos em outro lugar, de pegar casos bem legais. E entre eles, né, fora a Lava Jato, a gente teve um caso de um cliente que estava sendo investigado nos Estados Unidos. E eu que fiz as tratativas com o escritório americano. E quando teve a oportunidade para ir para os Estados Unidos, era o Matheus que ia. E aí o Matheus, mais uma vez, me salvou a vida e falou, olha, vai no meu lugar aí, você que fez o trabalho, então eu não vou. E eu fui para lá, fiquei 11 dias em Washington a trabalho. Então essa primeira história, ela nem é das mais, mas eu trabalhei no FBI uns 3 dias. Que isso, hein? Chocada! É verdade. E na época a gente... O DOJ, que é o Ministério Público americano, né? Gente, E aí chocada. lá é o seguinte, Ju, não é igual filme que a gente vê bonitinho e tudo mais. É uma sala fechada, não tem janela, não tem ventilador, não tem comida. Você fica fechado horas e o cliente, né, no caso, ele é sabatinado por vários procuradores, né, que são como se fossem os promotores dos Estados Unidos, são vários, e mais agentes do FBI. Então os agentes do FBI, eles ficam com cadernos na mão, eles fazem várias perguntas para você, a mesma pergunta de várias formas. Em momentos diferentes, para ver Momentos se você diferentes. mantém a mesma e resposta. eles sempre jogam uma pílula para te complicar. Então, esse caso foi bem legal, na época eu até saí, eu liguei pro Matheus e falei, você não tem noção como é que é isso daqui, fome, fechado, calor do cão. E esse foi um caso bem legal, assim, foi uma oportunidade bacana. E o segundo, que nem é tão legal assim, mas é uma história um pouco mais triste, em 2019... 19, foi 19. Acho que 19. Eu estava numa audiência em Curitiba. Era uma audiência que tinha 42 réus da Lava Jato. E era tanta gente, tanto advogado, que ela era feita no auditório. E o nosso cliente ele já tinha sido ouvido semanas antes. Eu ia lá meio que para cumprir tabela, não tinha muito o que fazer mais, sabe? Então eu saía toda hora da sala de audiência, porque todo mundo que ia falar ali já não tinha nada a ver com o meu cliente. Então eu saía, bebia água, café, ficava comendo lá fora e tal. E aí teve uma troca de réu, e ia começar o interrogatório dele. Eu entrei na sala, e nessa hora eu estava fechando a porta assim. E toda audiência começa, o juiz ele faz as perguntas primárias, né? Onde você fala sobre a sua escolaridade, sua família, o que você faz, qual que era a sua atuação na empresa e tudo mais. E aí ele começou a falar, eu nasci no ano tal, tenho 2 filhos. Aí ele colocou a mão na testa, assim, ficou parado. E aí eu fechando a porta, endolhei e falei, nossa, mas essa parte é a mais fácil de responder, né? Pensei. E ele caiu, assim, ele bateu a testa na mesa e caiu no chão. E parecia uma encenação. Todo mundo ficou parado, assim, entendendo aquele papel dele caído no chão. Ele infartou no meio da audiência. Misericórdia. E aí o advogado dele rasgou a camisa dele, começou a fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca. E o mais grave, assim, o pior dessa história toda. O bombeiro não chegava, o resgate não chegava, só que já tinha saído na mídia. Antes dos médicos chegarem, Mano, já estava na Eu mídia. soube, eu estava em São Paulo e perguntei pro João, mandei uma mensagem. Eu tava na audiência. João, o que aconteceu na audiência? E o resgate nem tinha chegado ainda. Que determinada pessoa passou mal e desmaiou na audiência. Ele falou assim, então, a gente tá aqui e ainda não chegou o resgate. E já estava na mídia. Então essas coisas Lava Jato vazava bastante. E aí ele, lamentavelmente, faleceu. Ele foi pro hospital, ficou internado. E o pior é assim, ele teve um filho 2 meses antes, tinha nascido, 3 meses. Era criança, tava, sabe? Foi bem, bem triste, assim. E dali pra cá a gente percebeu que teve uma minguada no clima das audiências, sabe? Ficou suspenso por uns 3, 4 meses. Foi um período bem, bem complicado.
oportunidades depois que ele faleceu. Essas duas histórias minhas, assim, um pouco mais exóticas, tirando as de presídio, né? Mas essas daí a gente não pode falar aqui. Matheus, tem alguma história? Não, eu tenho uma história, assim, uma história acho que é bem emblemática, vai chamar bastante atenção, que eu estava na sala de audiência com o Moro quando saiu a sentença do Lula na primeira condenação dele. Então a gente estava numa audiência de um outro caso também envolvendo a Lava Jato, que estava a defesa do Lula também lá, e estava no meio da audiência, na época eu estava usando um Apple Watch, vibrou, eu olhei assim, urgente, Lula é condenado no caso do Triplex. E nesse momento eu ouvi como se tivesse um público lá fora gritando de emoção, de felicidade, ou infelicidade, aí não sei dizer. Então, assim, a gente estava lá, viu o momento que saiu a primeira sentença, e aí tem algumas histórias, assim, que são até meio complicadas, mas o Moro tinha uma característica de sempre chegar meio rabugento nas audiências, ele não cumprimentava ninguém e tal, e esse dia ele chegou bem feliz, então acho que Boa tarde, isso tudo pode bem? chamar a atenção de algumas pessoas. Muito bom. Lembrando, gente, que eu só estou ouvindo, tá? Só tô ouvindo. Não, eu tô tranquilo. Hoje eu vou conversar sem ideologias políticas. Sem problema. É porque eles vão defender a gente. Não, Enfim. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Eu tô cansada desses cancelamentos, que a gente vai chegar nela, inclusive. Mas sabe o que eu achei muito legal? Calma. Eu achei uma coisa muito legal, mas eu ia falar de outra. O que eu achei muito legal é essa experiência do FBI. Cara, por mais que você passe calor, fome e tal, deve ser uma experiência surreal. E era legal, porque a procuradora, ela era muito bonita. E era chamativo o tanto que ela era bonita. E isso todo mundo falava. E os advogados que representaram esse nosso cliente, que são americanos, eles eram extremamente experientes em assunto de DOJ, né, que é o Departamento de Justiça americano. E eles falaram assim, olha, cuidado que ela usa a beleza dela a favor da investigação. Então, o que ela fazia com o nosso cliente? Ela falava, você tem filhos? Me conte, que lindo as fotos deles, que bonito e tal. E ela era muito amigável. E aí a gente ia almoçar, aí tinha um time, né, para almoçar. Na volta, ela chegou no nosso cliente e começou a quase que seduzi-lo, assim. Adorei sua família, fiquei pensando na sua filha, que lindinha que ela é e tudo mais. E o advogado americano já era um bem senhor, assim, bem bravo. Ele puxou a mão do cliente e falou, não fala assim com o meu cliente e tal, para de seduzir, isso aqui não é um game. E ele falou pro nosso cliente, cuidado, isso aqui é só uma sedução, eles querem arrancar histórias de você. Então, não tem amigo aqui são todos inimigos. Ele então, disse assim bem claramente, ela não é sua amiga, ela é sua inimiga. Cuidado, ela usa isso a favor dela. Era assim, sabe? Então, tinha tudo... E aí, ficava um representante do FBI, ele ficava em pé, um cara bem forte, assim, com um terno. E aí, todo tempo... Armado, né? Ele ficava sempre escrevendo num caderno. Aí, tudo que você falava, ele mexia a cabeça, assim, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. E aí, frequentemente, quando ele ia sentar, ele desabotoava o terno, assim, abria, você via que ele estava armado, ele mostrava, sabe? Ostensivamente, ele mostrava a arma, sentava, levantava de novo, falava, bom, mas você disse aqui tal coisa, mas o que significa a palavra tal? Então, era sempre era muito tenso. E aí, a estratégia que a gente usou na época, o nosso cliente, ele falava inglês fluente, né? Então, ele não tinha problema em ser perguntado em inglês e já responder. Mas a gente usou a estratégia de usar um tradutor para ele ter tempo, FBI, para que ele tivesse tempo para dar resposta, né? Dele entender a pergunta e conseguir fazer assimilar uma a resposta. A gente usou essa estratégia. E no final das contas, graças a Deus, deu certo. Deu tudo certo, exatamente. Ele acabou virando até testemunha do Ministério Público, né? Testemunha de acusação. Então ele não foi denunciado. E vida seguiu. Entrou ali dentro da sala ali, digamos assim, que é toda uma estratégia. Cada pessoa ali tem um papel. Um papel ali. Tudo. Tudo isso é muito parecido com o filme. Cria-se lá aquela ideia de tira bom, tira mal. A procuradora era o tira bom. Então, que legal, sua Só família. que são 4 procuradores, né? Enquanto outros faziam essas perguntas mais capciosas, que era justamente para ele confiar, criar um vínculo de confiança com aquela pessoa e aí acabar contando. E outra coisa que chama atenção, eles são muito bem preparados, né? Então, assim, a gente vê aqui no Brasil, muitas vezes, em audiências, a parte contrária, às vezes, ela está meio perdida. É muito trabalho, né? Às vezes o promotor não tem noção, não consegue estudar o processo. Então, essa é uma vantagem até que os advogados têm. Aquele é o caso, o promotor é mais um caso, né? Só que lá nos Estados Unidos, não. Eles chegam quase com uma carriola, colocam aquele monte de processo cheio de post-it, eles abrem, destrincham tudo na mesa e começa a perguntar tudo pontual. Então, é um estudo bem mais acurado ali nos Estados Unidos. Mas sabe o que é engraçado? Na época de faculdade, a gente começou a fazer júri simulado. Cara, é minha paixão. Sério. Bom, enfim. E mesmo quando você tá falando a verdade, quando você é perguntado 1 milhão de vezes de formas diferentes, você acaba ficando nervoso. Porque você fala assim, velho,
eu já expliquei, será que eu vou falar alguma coisa errada? Você começa a se preocupar com aquilo que você disse. Exato. E aí acaba se confundindo. Mas tipo, às vezes você tá falando a verdade. Eu vou dar um exemplo que não tem muito a ver, mas tem. Eu não tenho passaporte brasileiro. Eu só tenho passaporte italiano. É outro nível esse podcast. Ai, gente, É desculpa. um podcast internacional. É que eu não sei aqui, se né? vocês sabem, mas o Braulio tem passaporte estoniano. Estoniano, Inclusive, quando a gente leste começou... europeu e Itália. Quando a gente começou a conversar, tipo, uma das primeiras coisas que a gente perguntou aleatoriamente, tipo, pra onde foi mais longe que você viajou? E aí eu falei, pra Estônia. Aí ele falou, oi? Aí ele me falou, eu falei, tipo, aleatório. Mas enfim, O meu foi Porto Velho, Ju. Washington. Meu Washington. bem. Mas o que eu quero dizer com isso? E aí, como eu não tenho passaporte brasileiro, eu tenho que fazer o ESTA para entrar nos Estados Unidos. E surgiu uma oportunidade de trabalho que eu deveria fazer uma gravação nos Estados Unidos. E, tipo assim, era para ontem. Só que teve pandemia, então eu nem me liguei que meu ESTA estava vencido ou não. Então eu fui entrar, vi que realmente estava vencido, paguei lá a taxa e respondi o formulário. Só que eu eu sou meio perturbada, né? Quando perguntou assim, você tipo, eu respondi em inglês, obviamente, então estava escrito alguma coisa do tipo assim, você é empregado ou você qual foi seu último emprego? Eu coloquei, não, nunca trabalhei. Boa, tá certinho. O agente da imigração deve ter falado assim, perfeitamente. Não, mas sabe o que acontece? É que Você pretende explodir o país? Sim. Não, mas o negócio é que assim, eu tipo, fazia muito tempo que eu tinha preenchido o outro e mudou mesmo. Mas eu tinha quase certeza que no próximo era falar assim, tá, então você tem empresa própria? Eu ia falar, sim. Só que não teve essa pergunta e eu nem me liguei que não teve essa pergunta e eu mandei. Só que todas as vezes que eu mandei o meu ESTA, exceto essa, era assim, ó, enviar, pá, sua viagem foi aprovada. Imediatamente. E dessa vez, enviar... Aguarde. Não teve o pá. Aguarde. Exato. Aí eu falei, mano, tô na lama. Aí eu comecei, ai meu Deus. Porque eu sou dessas, né? Eu pego o chicotinho e fico, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não posso perder esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho muito importante. O que eu vou fazer? Eu preciso ir pra lá. Aí eu comecei a procurar o telefone da Polícia Federal dos Estados Unidos, porque eu queria falar com eles que eu errei. Você queria ligar pra imigração? Eu queria explicar que eu errei. Porque quando eu tentava... Eu só falei assim pra assim, você pode esperar 5 minutos Não, mas não é pra isso. ver se atualiza o site? não, mas... Isso ela já tava tentando ligar pro delegado lá. Não, é porque eu pensei Xerife. assim... Pro xerife. É porque a gente tem um problema. Que eu nem sei se vocês poderiam me ajudar nisso, não sei. Mas o momento em que o meu ESTA é negado, eu não posso solicitar de novo. Aí eu tenho que pedir um visto. Só que a viagem era para daqui a 5 dias, eu não tinha passaporte brasileiro, então eu tinha que tirar. E eu não tinha um visto, então assim, cara, eu não podia ser negada. Então, o meu medo era, tipo, eles negarem. E aí eu comecei a procurar telefone de um monte de gente e tal, e achei um telefone de uma mulher. Aí liguei. Aí, beleza. Aí falei, então, seguinte, eu preenchi o negócio errado, viu? Só para te avisar, eu tenho uma empresa, tá? Eu coloquei que eu tô desempregada porque eu sou burra. Aí ela riu. Eu achei bonitinho. Aí ela falou, mas eu preciso que você espere 72 horas. Aí eu falei, tá, mas o que eu não pode acontecer é eu ser recusada de primeira, porque eu não tenho, enfim, eu tentei explicar da melhor forma, ela foi super querida, inclusive. Ela falou, eu não posso fazer nada, tal, mas com certeza eles vão olhar o seu histórico. As suas outras entradas. Exato. E aí, assim, se foi coincidência ou não, tipo, 10 minutos depois eu recebi que a minha viagem tinha sido aprovada. Então, em 10 minutos, você conseguiu localizar o telefone da imigração americana. Não, 10 minutos depois que eu desliguei com ela. Foram umas 3 horas nesse, mas foram as 3 piores horas da minha vida. Imagina. Você estava junto? Não. Eu falei assim... Não, ele estava ao meu lado, mas ele sempre... O Braulio... Ele falou assim, relaxa. O Braulio é desse. Vai dar certo. O Braulio... Aperta F5. Tipo, o Braulio assim... Vai dar. Tipo, eu falo, mano, você não tá entendendo. Acho que você não tá entendendo. Você não tá entendendo a gravidade da coisa. Eu não tenho passaporte brasileiro. Porque ele tem o estoniano e ele tem um passaporte brasileiro com visto americano. Você entra de um jeito ou de outro, né? De qualquer jeito. Porque... É uma curiosidade que não tem nada a ver com esse podcast, mas eu sei que o povo gosta das fofocas. Não existe hoje um consulado oficial da Estônia no Brasil, porque aparentemente não tem muitos estonianos no Brasil, então não faz sentido. Estamos aí pra honrar. E aí, o abençoado A bandeira da Estônia. Maravilhoso. O abençoado do meu marido, quando a família inteira foi tirar a cidadania, ele falou, não vou fazer. Entendeu?
Inclusive, se tiver algum estoniano assistindo, coloca nos comentários. Exato. Hashtag Se somos você é todos estoniano, Estônia. coloca aqui. Talvez vai estar uma bola de feno passando. Mas tudo bem. Aí, quando Não, Braulio, sua mãe vai assistir, ela vai colocar... Vai dar um curtir lá. E aí, mas esse era um problema, porque a mãe do Braulio não tirou. Toda a família tirou, mas a mãe dele não tirou. Porque ela não costuma viajar, e ela falou, não tenho nenhuma pretensão, não vou tirar. E o consulado, o representante do consulado brasileiro disse que ele só poderia tirar se a mãe dele tivesse Entendi. a cidadania. Só que o cônsul estoniano, pelo que eu sei, vem a cada 4 anos pro Brasil. Então, tipo assim, é um troço muito bizarro. Aí eu falei, amor, não, a gente vai resolver. Aí ele vem, se tivesse uma vírgula fora do lugar, ele fala, não, recusado, daqui 4 anos a gente se vê. E aí, tipo assim, eu sabia que ele queria muito, e eu era uma boa namorada. E aí eu falei, eu vou resolver. Eu vou resolver de qualquer jeito. Aí eu comecei a ligar nos consulados de outros países. Nos consulados estonianos de outros países para ver o que eu podia fazer. Até que eu conversei com o pessoal do consulado de Nova York e a moça, a moça foi muito querida comigo, juro. Enfim, e ela falou, não, ele pode tirar se a mãe dele não tem, porque já tem o histórico e tal, você traz todas as informações, só que vocês vão ter que vir até aqui. Eu falei, não seja um problema, só que pra gente chegar lá ele precisava do visto, então ele tem o visto. Mas deu tudo certo, agora Legal. ele tem o passaporte estoniano e o brasileiro com visto, mas eu não tenho o brasileiro. E eu tava pensando em tirar o brasileiro, tirar um visto só por desencargo Só de pra consciência. garantir, né? Só pra caso eu faça cagada de novo. Mas agora, o meu pensamento foi, talvez eu pague alguém pra preencher, pra eu não preencher errado. Pode ser também uma É uma possibilidade. hipótese. É uma economia, né? Aham. De cabelo branco. Desculpa, eu só queria fechar esse parênteses, a gente pode continuar. Então terminamos aqui o podcast com a Ju. Muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Semana que vem tem mais. Ai, gente, é que é sério. Eu preciso desabafar às vezes, né? Eu preciso. Onde a gente tá? Alguém sabe onde a gente tava? Mas onde Morreu um réu e o Lula foi preso. isso Preso é uma... não, condenado. Condenado. Cara, isso é uma coisa que é engraçada, né? Cara, porra, por que a mídia não fala? Ele caiu e o médico não chegou. Na época já nem era mais o Moro o juiz, é o atual juiz de hoje, né, o titular que substituiu o Moro. Eu lembro que ele saiu assim da sala de audiência, ele pegou o telefone, ele ligou, ele falou, eu sou juiz federal da vara tal, eu quero que venha aqui agora, eu sou o juiz, eu estou mandando vir aqui, pelo amor de Deus, tem gente morrendo na sala. Ele teve que fazer uma ligação, sabe? Foi um negócio muito... Mas aí ele conseguiu. Conseguiu, chegaram lá, colocaram na maca, levou embora. Aí ele teve mais uma parada cardíaca no caminho do hospital, ficou internado e faleceu depois. Foi muito estranho, porque parecia que era um parente que você tinha perdido. Nunca tinha visto na minha vida, só que criou uma comoção, fica todo mundo em volta na sala de audiência. Imagina, 42 advogados, os réus não estavam presentes, né? Tinha 42 advogados, todo mundo em pé, ele no chão, infartando, a pessoa fazendo boca a boca nele e nada. E depois no dia seguinte ele falece. Então ficou um clima assim, realmente de velório, literalmente, sabe? Ficamos 4 meses sem fazer audiência, foi tudo suspenso. Até hoje esse processo não acabou ainda. Não acabou. É muito triste, né? Mas essa história do João demonstra assim, né, um exemplo de como é impactante essa questão do vazamento das informações. Porque eu que vivi a Lava Jato por uma das empresas que foi investigada, e o pré-Lava Jato, antes das ações, mas aquela fase de investigação, para mim era uma coisa assim que chamava muita atenção, porque eu estava ali nas operações, no dia que a empresa estava sofrendo a busca, e depois passava o dia, chegava às 6 horas da manhã, ficava lá até 18 horas, 19 horas, chegava em casa, assistia o Jornal Nacional, e o Jornal Nacional trazia informações que não tinham acontecido. Eram sempre informações um pouquinho diferentes. Então, identificou, localizou uma coisa, né, uma determinada prova. Eu falei assim, mas eu estava lá, eu que era o responsável por anotar as provas, o que estava sendo levado, e não tinha isso. Como que estou falando que tinha? Né? Então, assim, e não estou falando de Jornal Nacional, mas assim... Qualquer jornal. Os jornais, em geral, né, os veículos de comunicação, como isso me chamava a atenção. Como vazava, porque assim, eu estava indo no caminho e o jornalista já sabia, já estava me ligando, perguntando, porque na época ainda tinha uma característica, eu morava ali na Bela Vista, então para chegar na empresa, eu tinha que subir a Consolação e descer a Rebouças, e já estava lá. Então eu era sempre o primeiro a chegar. Né? Eu chegava antes da polícia. Eu chegava assim, o jornalista já sabia, e ele já sabia de uma série de detalhes que só a polícia sabia, né? Porque eles iam lá para pesquisar determinadas informações. Então, como vazamento, e esse vazamento até hoje gera impacto, né? Muitas das coisas que a gente vê hoje, já do mundo digital, são de vazamentos de informação, são de informações falsas divulgadas, né? Fake news. Exatamente. É a mesma toda coisa, a raiz já existia, sem
sempre existiu, mas hoje a gente percebe porque atinge, né, os nossos clientes, vocês que trabalham no mundo digital, né? E a gente via isso no jornalismo formal. Acho que isso aí até ajudou a gente também, porque trabalhar no crime, né? Aliás, defender. Trabalhar no crime. Defender Alguém pode pessoas pegar falsamente essa parte? acusadas, né? Eu que sou bandidão, posso falar com propriedade. Mas isso trouxe uma expertise para nós também. Não é como se menosprezasse, né? Mas hoje advogar no direito digital, a complexidade é muito menor do que o criminal. Então a gente criou uma casca muito grande no criminal e uma forma de atuar também que nos favoreceu nessa linha, né? Do direito informático, por assim dizer. O Matheus ele costuma brincar, né? Ele fala assim, a gente foi para a guerra do Vietnã já vivemos os extremos do mundo criminal. Então, dificilmente um tema digital, por mais sensível que ele seja para quem é vítima de alguma coisa digital, para nós é algo mais light, né? Então, não vai abalar isso nos tanto. ajudou bastante também, né? A criar essa casca. Talvez se a gente começasse no direito digital, a gente não teria tido essa... Vamos dizer, uma maturidade jurídica. Exatamente, né, até o raciocínio, né? Então determinada pessoa está atacando o outro, como que a gente vai produzir prova? Essa questão de produzir prova, de seguir por esse caminho, a estratégia é muito mais ligada, né? A questão do direito penal, a raiz, né? O que a gente tem aí como língua-mãe no direito. O nosso primeiro cliente veio porque ele foi vítima de crimes. Primeiro cliente digital, né? Não, mas calma, a gente vai primeiro saber como vocês conheceram o digital e entraram. Qual spoiler? Tá, conta e aí o João termina, porque, né, gente... Sem mencionar nomes? Como pode, assim? Né? Pra contar a história, eu posso não mencionar nomes, né? Pode. Não, os nomes que você pode. Na verdade, a gente entrou no mundo digital pela Ju, né? Isso é parte. Eu gostaria que fosse que alguém explicasse. Não vamos falar o nome, Deixar bem claro. A gente não vai dizer o nome das pessoas envolvidas, mas quem, né, nos atraiu para esse ramo. Foi uma personagem que eu não vou dar o nome, é Júlia Fracaroli. Que Júlia? Que Júlia? Quem é Júlia? Entendi. Não, mas isso é uma coisa que, assim, isso era o que eu queria falar lá no começo do podcast, que eu falei que eu ia deixar para falar agora. Porque muitas pessoas, elas falam, mas eu não tenho oportunidade, mas eu não conheço ninguém da área, mais isso, mais aquilo. E, tipo, a forma como eu conheci o Matheus, eu confesso que eu não me lembro direito a história, mas você deve poder me ajudar. Foi assim, eu precisava, por algum motivo... Foi quando ela foi presa na alfândega, não foi? Quando ela foi não admitida nos Estados Unidos. Exclusivo, Ju Fracaroli presa na alfândega. Eu não sei o que eu precisava. Foi ali na fronteira do México, entendeu? Eu não sei o que eu precisava, depois você fala. Vocês lembram o que eu precisava? Eu lembro. Com equipamentos da Apple debaixo do braço, atravessando a fronteira. Mas assim, basicamente, eu vou contar a minha história, a minha parte o Matheus conta dele, mas eu precisava de um advogado, de um criminalista, e aí eu pedi para uma super amiga minha, inclusive, coitada, ela é uma das que me manda mensagem e eu ignoro. Letícia, se você estiver ouvindo, não é pessoal, é porque eu não respondo ninguém mesmo, porque a vida não está fácil. Mas aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, preciso de um criminalista. E ela falou, esse aqui fez faculdade comigo, tal, eu conheço ele e ele é muito bom. E aí você continua a história e eu não lembro por que eu precisava. Começou a mentira ali, né? Começou a mentira, essa parte do muito bom. Você trabalhava com uma pessoa que estava sendo vítima de um hater profissional. É verdade, é isso. Exatamente. E a gente precisava, né, dar uma resposta para ele. Então foi feito um requerimento de instauração de inquérito por crime de calúnia, porque esse hater profissional falava que ele era piramideiro. Né, que ele tinha uma atuação antes do mundo digital e nessa atuação anterior... Ele falava do cliente, né? Do cliente. E para quem não sabe, pirâmide é crime, né? Então... que é um crime contra a economia popular. Fizemos um requerimento de instauração de inquérito por calúnia. Ele foi ouvido na polícia, negou, falou que era um personagem, que aquilo, ele não tinha a intenção, né, de caluniar ninguém, aquilo era só para chamar atenção, para conseguir mais engajamento. E o caso acabou. Um ano depois... ele voltou e vem atacando uma série de pessoas, né? Como eu falei, é um hater profissional. Então, ele vive disso, né? Uma das formas dele ganhar engajamento é atacando os outros. E até um ponto também que é interessante, aqui vai um macete, né? Que é uma boa. A gente vai falar muito de crime contra a honra, né? Hoje, assim, basicamente os crimes principais que acontecem dentro do meio digital são os crimes contra a honra. Que são esses crimes? Calúnia, injúria e difamação. A gente ouve muito na televisão, né? O stalking. Que é mas novidade. Esses três, eu tenho um macete. As pessoas falam, o que é o quê? Todo mundo confunde, né? Calúnia começa com C. C de crime. Então, quando você imputa falsamente um crime a alguém,
Crime de calúnia. E Difamação. só um segundinho, Braulio. Imputar é dizer, indicar, falar Muito que a pessoa obrigado aqui, ó. fez O cara que vem determinada... fazer Acusar. Acusar. Quando eu acuso a Juliana de praticar um crime com a letra C, calúnia. Mas tem que ser crime previsto no Código Penal. Não Mas é, já Exatamente. tão- crime em geral, né? Não só no Código Penal, enfim, mas na tipo lei. assim, É isso. Mas é Previsto em crime, lei. de verdade. Crime. É algo que é crime. Não, você chama assim, você é burro. Não, isso não é crime. Não é crime não é ser burro. calúnia, seria outra coisa. Deveria ser crime, mas não É outro crime. Aí quando você imputa, você já aprendeu um fato ofensivo à honra, fato de difamação, com Fá. Então, difamação é quando você traz um fato que é ofensivo àquela pessoa e injúria é quando você xinga, você chama alguém de idiota. É assim o macete que eu guardo. Então, falou palavrão, injúria. Imputou um fato ofensivo, difamação. Imputou um crime sabendo que ele é falso, crime de calúnia. Todos esses três representam crimes contra a honra. E ela chamou de burro, é injúria, porque não é fato. É uma característica, uma qualidade. Se eu falo assim, o Braulio é ladrão, é uma injúria. Só que eu falo, o Braulio roubou o Banco do Brasil, eu imputei um fato, aí seria um calúnia, que é um crime. Na prática vai dar na mesma, as penas são bem similares, não muda muita coisa. Aí, assim, o que acontece hoje na internet, né? A maioria dos crimes, Ju, são crimes contra a honra na internet, né? Nesse caso desse nosso cliente, o hater profissional, ele dizia que ele era piramideiro. Nós tivemos um outro caso que ele afirmava que o nosso cliente ele tinha manipulava a bolsa de valores. Manipulava a bolsa... E tinha inside information, né? Exatamente, Atuava com informação privilegiada. que são crimes também São contra o crimes sistema previstos financeiro. em lei. Então, E tinha mais um detalhe, né? Aí tinha a injúria que ele falava que ele tinha um pênis pequeno. Falava que ele tinha um pênis pequeno e tirava zoom disso e postava na internet, enfim. Uma série de stories e postagens. Eu não posso ir. Isso é crime de... Deve ser injúria. Que a pessoa tem um pênis pequeno, que crime que é? É injúria. É bizarro. Mas são crimes contra a honra. E aí, a peculiaridade dos crimes contra a honra é o seguinte: você tem até 6 meses para tomar a providência, você é vítima. Então, eu putei um crime contra a honra contra você. Desde o dia que você sabe quem é o autor do fato, começa a contar o prazo de 6 meses para você tomar uma providência. Essa providência é fazer um boletim de ocorrência ou ajuizar uma ação específica chamada queixa-crime, que ela é feita por meio de advogado, para apurar esses casos. Porque nos crimes contra a honra, diferente dos outros crimes, como o João falou, é uma ação penal privada. A vítima tem que contratar um advogado, não é a polícia nem o Ministério Público que vão atuar, mas sim um advogado particular. E ele vai ter que ajuizar uma ação, promover um processo, iniciar um processo que terá como consequência... E só pra gente esclarecer, pra quem não é advogado, se bem que só tem advogado no mundo, então provavelmente metade do que tá ouvindo aqui é advogado, mas só pra gente esclarecer, existem 3 tipos de ação penal. Ações. Então tem a pública. Eu acho engraçado que sempre quando vão explicar, todo mundo olha pra mim. Tem o Ale também aqui. Tá bom, Ale? Tá? Que absurdo. Tem a... Ele tá só anotando. Eu vou falar uma e vocês vão falar as outras. Tem a pública, que é assim, o Ministério, independentemente da vítima querer ou não entrar com a ação, o Ministério Público vai entrar com a ação. Se a polícia souber do crime, mesmo que a vítima não queira fazer nada, Vai ela é acontecer. obrigada a investigar e dar andamento na Tipo um investigação. homicídio. Homicídio, crime de roubo. Roubaram você, vai ter uma investigação. Se ficar provado que teve o roubo, o Ministério Público vai denunciar essa pessoa independentemente da sua Mesmo vontade. que você não queira, vamos lá. Exato. Você foi roubado, mas você falou assim, porra, roubaram meu relógio, mas era um relógio velho. Dane-se. Tô com pena do ladrão. Não importa. Também já é demais, né? Então é isso. Nós temos, então, resumindo, né, são as 3. A Ju deu start, a ação penal pública. E essa é o Ministério Público, ele é o representante. Tem a ação penal pública condicionada à representação, que continua sendo o Ministério Público, quem vai propor aquela ação, só que a vítima tem que manifestar interesse. Nos 6 então, meses. um exemplo disso é o crime de stalking, que é um crime extremamente recente, ele entrou em vigor ano passado, que é aquele crime de perseguição. As pessoas que ficam de maneira reiterada, esse é o grande segredo desse crime, que é reiteradamente? Por várias vezes, 1, 2, 3, por exemplo, eu começo a te perseguir. Então eu te mando um e-mail. Braulio, quero sair com você. Braulio, tô mandando uma flor pro teu trabalho. Braulio, quero te encontrar depois da gravação do podcast, o melhor podcast do Brasil. E assim vai. Quem E tá aí mandando você essas fala, mensagens pra você? Quem que é uma essa que a gente vai representar? Então, esse é um crime de stalking, é uma perseguição. E ela é um crime super novo, mas ele tá acontecendo demais. Depois que ele entrou em vigor, até a gente fez um vídeo na época explicando isso daí. Teve muita gente que era vítima disso e não sabia Lógico. que esse era o crime, né, de perseguição.
perseguição. Então, esse crime, ele é de ação penal pública, que é o Ministério Público que vai propor, condicionada à representação. O que é condicionada à representação? A vítima, ela tem que manifestar interesse para que aquela pessoa seja processada. Então, eu sou o stalker profissional, eu fico te mandando mensagens reiteradas várias vezes. Atacando, você faz um BO. Né, um boletim de ocorrência, acontece uma investigação, fica constatado que eu realmente fiz aquilo tudo, e aí a autoridade policial, né, o delegado de polícia, ele fala: Braulio, e aí, você vai querer representar contra o João? Você quer dar andamento? Isso. Aí eles encaminham isso para o Ministério Público, e o Ministério Público oferece a denúncia contra ele pelo crime de stalking. E a terceira modalidade de ação é a ação penal privada, que foi essa que a gente comentou agora, que são para os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Abre um parênteses aí. Esse de stalker aí, e aqui que vocês falaram, a pessoa fica mandando mensagem e tal. Não precisa ser só, tipo, amoroso. Não. Pode ser. Isso que Normalmente é ruim. Não, mas a minha dúvida sempre teve os crimes que é a pessoa ameaçando, ou mandar uma foto comprometendo que você estava fazendo alguma coisa. Por tipo de exemplo, eu ameaça. tenho um vídeo do João que, se ele não quiser me ajudar, eu vou divulgar. Então, mas aí qual a diferença é dos outro dois? crime. Não, aí a chantagem Isso, a é chantagem. extorsão. É um outro crime. Extorsão, crime patrimonial. Porque assim, existe confusão entre as duas? Não, são coisas um pouco diferentes. Não, as pessoas comuns, óbvio, confundem, mas Sim. advogados não. Mas assim, vamos lá. O stalking, qual que é o comportamento do stalking? É esse de perseguição. Ele fica querendo ter contato com você, contato ou mandando coisas para você, mas para te limitar. Você tem a sua liberdade ou de entrar na rede social, ou de fazer postagens, ou de andar na rua, limitada por conta dessa perseguição. Entendi. A chantagem já não, né? Que a extorsão é algo, olha, tem alguma coisa aqui contra você, se você não fizer isso, o que vai acontecer é que eu vou divulgar. E tem muita extorsão digital também, né? O que acontece, assim, às vezes aqueles sites de fofoca, né? A gente já atua em casos como esse, que tem uma determinada fofoca, verdadeira ou não, e eles entram em contato com a pessoa que vai ser, né? Vai ser o objeto da divulgação e fala o seguinte: olha, se você aqui não pagar pra gente, o que vai acontecer? Determinada informação, né? Verídica ou inverídica vai ser publicada. Isso é extorsão, é um crime gravíssimo. É um crime que tem pena equivalente a um roubo, né? E acontece muito no mundo digital. Até para você entender, eu vou até ler aqui, esse não é complexo, esse artigo, mas você entender o que é o crime de stalking. Ele é bem recente, ele é artigo 147A do Código Penal, quem tiver curiosidade para dar uma olhada. Ele fala o seguinte: perseguir alguém reiteradamente, né, que são várias vezes, e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou, aqui é onde se encaixa quase tudo, ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, quando eu começo a te mandar muita mensagem, te importunando, configura esse crime de stalking. A pena dele é de 6 meses a 2 anos e multa. Eu posso fazer isso com os bancos que ficam me ligando, cobrando? Eles estão me stalkeando. Isso aí tem mais a ver com a LGPD, amor. Tem muito mais a ver com a LGPD. Dívida, né? Tem que pagar o que tá devendo. Quando é dívida, Não, porque o nosso caso, por exemplo, o meu, tanto que, tipo, hoje eu não atendo mais nenhuma ligação de quem eu não conheço. Antes eu atendia, mas razoavelmente. Mas hoje eu não atendo porque 99% das vezes é alguém cobrando alguém que eu nunca ouvi falar. Entendi. E, tipo, eu já passei várias vezes falar: cara, não existe ninguém aqui, vocês podem me tirar? Eles não tiram. E aí, conversando com uma amiga minha que entende muito de LGPD, ela falou: cara, vamos processar todo mundo. Não, mas é possível processar mesmo. Agora, com a LGPD, existe esse dever de proteger os dados das pessoas. Tem um estudo de criminologia que fala o seguinte: o crime, ele é inversamente proporcional à economia. Quanto mais alta a economia está, os crimes diminuem. E quanto mais baixa a economia está, os crimes aumentam, né? Então, a pandemia, ela diminuiu drasticamente a nossa economia e, naturalmente, os crimes subiram. Só que, ao mesmo tempo que a pandemia aumentou tudo de maneira digital, os crimes acompanharam essa digitalização. Então, migraram, né? Migraram para isso. Então, assim, com certeza, você já viu aquele caso clássico da pessoa que hackeia o Instagram e começa a anunciar eletrodoméstico. E alguém acha que vai comprar um eletrodoméstico de fato, faz o Pix. Que crime é esse? Crime de estelionato. O estelionato clássico que a gente conhecia na vida real era 171. O famoso 171. O cheque sem fundo, né? Você enganar alguém para conseguir uma vantagem, enfim. Só que hoje, os mesmos crimes que já temos no Código Penal, eles estão sendo praticados por meio digital. Então, às vezes as pessoas pensam que o crime digital, o direito digital é uma matéria nova, uma matéria inédita. Não é, nada mais é do que o direito puro e simples que a gente aprende, né? Só que adaptado para meios informáticos, né? E aí os crimes mais comuns que tem tido ultimamente são esses, né, de estelionato, que eu comentei,
uma modalidade nova que eu não sei porquê nessa fase de pandemia aumentou demais, chama revenge porn, em inglês, que é a imagem sexual não consentida. Geralmente A divulgação das imagens, dessa imagem. Então as pessoas fazem divulgação disso, é um crime, é uma pena alta até. Tipo quando vaza nude. Exatamente. Então, o vazar nude é justamente isso. E um outro a criação de perfil fake. Quem nunca teve isso, né? Criar um perfil fake e ficar se passando por essa pessoa. Também é um crime previsto no Código Penal. Assim, sempre teve, mas agora está mais claro, porque Mais muita latente. gente, com a pandemia, foi pro digital, né? E o grande problema que a gente vê também, e agora até mudando um pouco o foco, é o problema da rede social. Porque essas coisas acontecem e muitas vezes a rede social não faz nada para resolver, né? E a rede social, ela está aqui também para ajudar todo mundo, né? Ela tem esse dever de organizar as coisas, de fazer com que a rede social seja boa para todos. E ela, às vezes, não coopera. Ela cria diretrizes e Bizarras. Que ela não cumpre. Que ela não cumpre. Normalmente cumpre com coisas que não fazem sentido. Exato. E quando tem algo extremamente claro, elas não... Por exemplo, nós tivemos um exemplo recente de um cliente nosso, que ele é uma empresa de aposta de jogos. De curso de aposta curso de de jogos, aposta que de isso que é jogos. relevante. Tá? Ele ensina como você aposta em jogos. Só que apostas em jogos não é no Brasil, tem no mundo todo. Né? Então ele te ensina qual o macete para fazer a aposta. Né? Como é que você ganha dinheiro Ser com um isso? trader esportivo. E ele foi pirateado. A conta dele foi bloqueada pelo Instagram e, na sequência, várias pessoas piratearam. Começaram a criar a mesma conta dele e usar esse perfil se passando por ele. Vamos chamar de cassino. Ele tinha o perfil cassino, era um perfil que ele patrocinava. Milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Contratava personalidades para também dar engajamento nessa conta. Determinado dia, do nada, como vocês bem sabem que isso acontece, o perfil deles caiu, tá? A gente pegou, estava se preparando para mover uma ação contra o Facebook eu posso falar o nome aqui, contra o Instagram, e ele falou assim, olha, além do meu perfil ter caído, criaram um perfil falso usando a minha logo, o meu nome e até a arroba era muito parecido. Tinha um ponto só numa posição diferente. @cassino ponto. E o outro era @cassino underline. E aí a gente, ao mesmo tempo, moveu a ação, né, e comunicou ao Facebook. Falou assim, olha, tá, a minha lista, em tese, a dele também é. E não, hoje, né, está ainda, o pirata tá lá, o pirata nunca caiu. A gente tem a Quer dizer, ação derrubaram judicial, o oficial, mas os piratas não caíram. E o pirata nunca cai. Como é que pode? Entende? Então qual que é a regra? E nessa virada de ano, a gente teve assim uma avalanche de casos no escritório. No escritório, eu sei que muita gente sofreu, mas só no escritório, de perfis que foram derrubados sem qualquer motivação. Sem qualquer justificativa. E assim, e o que chama atenção é que a gente move a ação, consegue eliminar, e o Facebook também não cumpre. Mas tem multa pra isso, né? Tem multa. E aí tem Esse multa. é o grande segredo. Hoje a gente tem um caso no escritório, que é um caso emblemático, que só demulta. A gente não está falando de valor de indenização, porque não teve sentença. O valor da multa já passou dos R$540 mil. Então, só Mais de multa... precisamente 574 pau e alguns centavos. Já a gente conseguiu um bloqueio de 166 mil reais do Facebook. E ele, depois de 4 meses, quando a multa ficou estratosférica, ele resolveu devolver o perfil para o influenciador. O que acontece, Braulio, as contas elas caem, né, de maneira injustificada. Só existe uma justificativa para derrubar uma conta de Instagram. É se realmente ficar comprovado que a diretriz da plataforma foi descumprida, violada, né? Essa é a única chance. Do contrário, não justifica. E o que acontece é que, de novembro para cá, muitos Instagrams caíram. A gente não sabe se por um bug da plataforma ou se o robô... Enfim, a gente não sabe o que aconteceu, mas não precisamos entender esse motivo. A grande questão é, ajuizamos ações contra o Facebook para que as contas voltassem. E aí, vou falar bem rapidamente, de maneira bem até didática, para ficar bem fácil, vou simplificar legal. Essa ação, ela tem 3 pedidos. Os 2 principais, que é dano moral e dano material. Dano moral por todo o dissabor que você passa de ter a tua conta. Imagina aquela pessoa que usa o Instagram como ferramenta profissional. É como se fosse a loja da pessoa. Imagina que um dia a pessoa chega com a marreta, derruba a tua loja inteira. No dia seguinte você não tem mais seu trabalho. O Instagram hoje é isso, né? A gente tem que saber enxergar isso também. Então tem esse dano moral. O dano material, que é aquilo que você lucra por meio do Instagram e que você deixa de ganhar sem a sua conta. E aí o terceiro pedido que a gente faz, que na verdade ele é o primeiro, é um pedido de tutela de urgência antecipada. O que é isso? O processo civil, em geral, ele é muito longo. Ele demora meses até anos, né, para terminar. Qual o objetivo quando você entra com a conta dessa? Mais do que você ter a sua indenização,
principal é que ela volte para você, que você precisa da tua conta, né? Então, o pedido de tutela de urgência antecipada, ele é o seguinte, você mostra para o juiz, olha, juiz, a minha conta foi derrubada, não tem motivo para ela ter caído, eu não descumpri as diretrizes da plataforma. Então, me devolva a conta e a gente discute o processo em paralelo. Dano moral e dano material, a gente vê lá na frente. Só o final. Eu não posso esperar daqui 1 ano e meio, 2 anos, para você devolver minha conta, até lá eu já tive que seguir minha vida, né? A gente faz esse pedido sob pena de multa diária. Então, o que o juiz faz? Ele fala, tem razão, você preenche os requisitos para isso, vou mandar devolver a sua conta sob pena de multa diária. Então, o Facebook, você tem até 48 horas para devolver a conta da Ju, sob pena de multa diária de R$500 mil, R$2 mil, R$3 mil... E assim vai. A gente chegou nessa reta final desse cliente que o Matheus comentou, estava em R$10 mil a multa dia. Porque o Facebook descumpriu 11 vezes a decisão judicial. 11 descumprimentos. 11 descumprimentos. E aí a multa foi se acumulando, né? Então hoje nós estamos na fase seguinte: tem esse valor de multa que está reservado, que é 574 mil e um pouquinho, e mais os danos materiais e danos morais que a juíza vai arbitrar ainda. Os danos morais é aquilo que, durante o período que a nossa cliente ficou sem a conta, quanto que ela deixou de faturar. E ela estava em véspera de lançamento, que isso daí deixa mais grave a situação. Exatamente. Não, e ela, assim, qual que é o produto dela? Ela ensina as seguidoras, né, as clientes, a lançar produtos. Como então, engajar nas redes imagina sociais. o impacto reputacional, na reputação dela, de uma pessoa que ensina. Vamos lá. Eu ensino o João a como construir um perfil, como vender produtos. E minha conta cai. Olha que absurdo, né? Como que eu posso ensinar uma coisa se a minha conta não segue as diretrizes? E no caso dela, a alegação do Facebook foi que ela praticava spam, sendo que todas as postagens dela eram patrocinadas. Como que ela pode praticar spam se ela patrocinava todas E se tem um as postagens? filtro, né? A gente sabe que antes de patrocinar existe um filtro, eles avaliam o que você está patrocinando, né? Então ela nunca teve spam, nunca mandou mensagem, nunca teve nada. E o Facebook, ele se reservou no direito somente de falar, ela praticou spam. Nunca provou, nunca trouxe nenhum print. Nunca trouxe um print dela entrando em contato Entendeu? com centenas de contas. Mas só uma coisa que é importante a gente falar. Claro. Vocês recuperaram a conta. Porque as pessoas, elas falam, tá, mas e aí? Né? Então, para saber... O dela demorou 4 meses, já temos os 570 e poucos mil reais já devidamente guardados em conta judicial, e ainda vai ser fixada uma indenização, né? Mas o que a gente orienta é que a pessoa, ela, nesse paralelo, é claro que é importante, o grande objetivo é a conta voltar, mas a gente tem que também alertar que depende de juiz para juiz, né? Há juízes e juízes. A tendência é que volte. Mas, ainda que tenha uma multa, o Facebook raramente cumpre a decisão judicial. Em algum momento eles têm que cumprir. Em algum momento esse dinheiro vai ser bloqueado, né? Você vai ser ressarcido disso. Mas o que a gente orienta é, segue a tua vida. Se for o caso, cria uma conta nova e não fica parado. Até para tua sanidade mental. E ela se deu super bem nisso daí, porque ela criou um Instagram paralelo, ela já estava com 30 e tantos mil seguidores quando voltou à conta oficial dela. Tinha 220, 230, um negócio assim. E ela seguiu a vida dela, entendeu? Ela não ficou parada na paranoia. Porque, às vezes, assim, eu até converso com o Matheus, eu falo, nossa, eu às vezes nem pensaria em entrar com uma ação dessa, eu ia seguir em frente, mas a gente não vive disso, né? A gente não tem noção tanto que isso é importante. Imagina você perder tua conta, hoje ela cai, simplesmente bloqueia. Deve ser uma perda, assim... É o exemplo que eu uso, né? Derrubar a loja com uma marreta, né? Mas aí eu tenho uma dúvida. A dúvida é só uma questão, tipo, vocês perderem a OAB de vocês. Exatamente. É esse o exemplo. Mas aí uma dúvida. Nossa, João, que cruel. Vamos lá. Hoje o Instagram e o Facebook, ele é uma plataforma que você cria sua conta gratuitamente e ele não te cobra por isso. Uma vez que você tem o perfil lá e aí é derrubado porque eles falam que é uma diretriz, qualquer pessoa pode entrar com esse processo, mesmo que... Porque a plataforma não pode alegar, não é de graça, eu posso dar o acesso ou não para quem eu quiser. Porque, na verdade, é um contrato. E nesse contrato, o que se prevê? Que todas as pessoas podem criar perfis e elas só vão ser derrubadas, só vão ser excluídas se elas descumprirem aquelas diretrizes. Entendeu? Então, ele vive do quê? O Facebook vive do quê? De perfis, entendeu? Então não é que é gratuito, ele ganha com isso. É isso que a gente tem que entender, né? Ele não tá lá e faz isso porque ele é bonzinho. Ele vive, de você criar perfil e ele vive de vocês que produzem conteúdo. Porque também ficar vendo minha fotinho do pôr do sol, isso não traz dinheiro. O dinheiro vem dos produtores de conteúdo. Então, o Facebook, ele tinha a obrigação de proteger vocês. Eu sou um usuário comum. Agora, vocês não. Vocês são usuários profissionais. Ele tinha que proteger, só que ele não faz. Na verdade, ele derruba vocês e os piratas ele mantém lá. Então, é isso, assim, a nossa função aqui
é essa, assim, é proteger os clientes, né, demonstrando isso, e hoje até com a criação da LGPD, vai ser constituída uma agência que vai regulamentar tudo isso no Brasil, e uma das funções dela é justamente isso, é tentar dar uma protegida, porque, né, não pode ser dessa forma, né? Tem até entendimento do tribunal nosso, né, de São Paulo, que a depender da narrativa, ele entende que nós, usuários da plataforma, somos consumidores da plataforma. E consumidor aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor. Caraca, isso é muito legal. Com a E inversão do aí ônus você da prova, inverte o ônus né? da prova. O que significa é isso? Que é, exatamente. Braulio, o que é a inversão do ônus da prova? Vamos lá. Toda vez que você entra com ação, você é obrigado a provar. Você tem que provar. Então, Você está acusando. Eu estou entrando, eu tenho que demonstrar aquilo. Quando é a relação de consumo, eu não tenho que provar que o seu produto falhou. Eu tenho um carro, meu carro falhou, eu simplesmente entro, olha, concessionária, eu estava usando meu carro, o motor falhou, eu não tenho que explicar por que ele falhou. É você que tem que falar que ele não falhou. Entendeu? E a responsabilidade é sua em consertar o carro se ele está dentro da garantia. Grosso modo é isso, né? Vou usar o exemplo lá da nossa cliente. O Facebook fala que ela praticou spam, tá? Ele que vai ter que provar que ela praticou spam. E ele não prova. Se ele não somos provar, nós que temos que fazer a prova negativa, que a gente chama no direito de prova diabólica. A prova negativa não tem como você provar. Como é que eu provo algo que eu não fiz? Como ela vai provar que ela não fez spam? Não tem como. Cabe ao Facebook Ele tem que provar que ela praticou. É o contrário, a gente inverte. Então, fazendo essa analogia do Código de Defesa do Consumidor, então, nós sendo consumidores da plataforma, qualquer pessoa, então, se tiver algum prejuízo sem ter violado as diretrizes, ela tem o direito de sim ajuizar essa ação. Eu só quero deixar um recado. Se o Facebook quiser derrubar minha conta, e pode ficar por 6 meses, não tem problema não. Desde que tenha multa diária. Que vem essa multinha, R$10 mil dia, né? Deixa eu falar uma coisa. E vocês também trabalham com... Gente, tinha uma palavra jurídica que eu queria usar, ia ser muito babadeira, mas eu esqueci. Mas, tipo... Ipsis literis. Ipsis literis. Não, tipo... Se precaver. Preventivo? Tinha uma palavra que eu queria usar, mas, tipo assim, por exemplo, eu começo a receber mensagem, sua conta pode ser excluída, sua conta pode ser excluída. A gente teve um caso até também de uma grande influenciadora que estava sofrendo um cancelamento e a gente soube que um grupo de pessoas estava se unindo, né, criando um grupo para começar a denunciar a conta dela. E a gente até chegou a cogitar, a propor uma ação narrando isso para o Facebook, então falando assim, na verdade, não para o Facebook, mas para o juiz. Então, vai acontecer. Vamos falar numa linguagem assim bem coloquial. Seu juiz, olha o que está acontecendo. Descobrimos que tem aqui um grupo de 100, 200 mil pessoas que se uniu para atacar determinada influenciadora. Então, dê uma ordem para que o Facebook, se começar a receber assim, gente, ele tá, tipo, ouvindo música durante o podcast, tá? Assim, enfim... Se começar a receber essas denúncias, vai ser obrigado, né, a não derrubar a conta dela. Então, assim, é possível até nesses casos mover ação. Porque isso é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas se juntam por coisas aleatórias. Sem dúvida. Tem uma que a gente tá no gatilho, a gente vai ter que estudar sobre isso. Essa realmente eu não sei te dar uma resposta agora, mas com certeza você já viu, Ju, acontecer isso com várias pessoas, né, do teu meio. O Instagram não deixa a pessoa crescer. O Shadowban clássico ali, sabe? Você pesquisa a pessoa, ela não aparece. Ela tem... É o castigo. É o castigo. Né? Ela fica no número do seguidor, não sobe, não desce, fica naquilo para sempre. Ela publica tudo, patrocina e o negócio não sobe. Isso, a gente tem tido algumas queixas, inclusive a gente fez uma reunião hoje sobre isso. E nós vamos estudar sobre esse caso, porque... Como é que a gente vai mostrar isso daí? Como é que eu vou provar que o Instagram não deixa ela crescer? O grande desafio nosso é isso. Só que se a gente faz a inversão do ônus da prova, é o Instagram que tem que provar que a conta dela não está crescendo por outras razões. Então, o grande desafio nosso é fazer a construção disso daí, trazer os elementos certos. Mas isso tem acontecido bastante também, né? Você deve ver isso daí, né? Muito. E aí, o que a gente traz assim, como um problema para a gente é o seguinte. O juiz... Normalmente, ele não conhece do mundo digital nesse nível de profundidade que vocês trabalham, entendeu? Então, a gente tem que traduzir tudo isso, e a tradução é o contrário, Braulio. Eu tenho que traduzir todos esses problemas... Em juridiquês. Falar para o juiz que pode ser uma pessoa que pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, pode nem ter conta. Normalmente, os juízes até são meio refratários a ter grandes contas, porque isso gera um impacto, ele é uma pessoa pública, né? Então, ele fica meio preocupado
Então ele não conhece muito bem o mundo do Instagram e aí eu tenho que demonstrar para ele, olha, a pessoa que está tendo uma limitação no crescimento. Então isso é o nosso trabalho, é difícil, mas a gente está tão desafiador isso daí. Uma vez a gente fez uma ação, a gente falou dos stories. Ele foi atacado por meio dos stories. E o juiz pediu pra gente explicar o que eram os stories. Então hoje a gente já faz tudo que a gente coloca assim, direct, a gente coloca nota de rodapé. Não sei o que é dos stories. Postagem, caixinha de perguntas, a gente coloca tudo nota de rodapé para ficar claro. A gente já foi aprendendo isso daí com o tempo. Uma vez o Matheus me mandou alguma coisa para eu ler e eu observei isso. Tipo assim, uma petição inicial tinha 800 páginas, mas era, tipo, tinha foto, flecha. Mas isso até para demonstrar. Porque o juiz vai falar assim, tudo bem, olha, a pessoa então atacou, falou que determinada pessoa é piramideira. Mas cadê a postagem? Cadê o link? Porque para você excluir, isso é uma regra também, para você excluir determinada postagem, tem que constar o link completo, né? A ordem judicial tem que constar o HTTP inteiro. E aí, assim, alguns juízes falam assim, não, mas espera aí, você tem que corrigir porque você, né, esse story não tem aqui a URL. Link. E aí ele fala assim... Não tem como, amigo. Não existe, porque já caiu, só que nas 24 horas... Muita gente assistiu. Aquela pessoa pode ter um alcance, né? Ou ela declara, porque muitas vezes esses haters profissionais, eles fazem os ataques e declaram a quantidade de views que eles têm. E aí a gente tem que usar isso para fazer a construção. Gente, vocês perceberam que eles estão falando sobre o óbvio precisa ser dito, né? Porque a gente fala muito sobre isso. Porque pra gente é muito óbvio. Assim, tipo, pra mim e pro Braulio, e agora pra vocês que estão super especializados nisso, tudo de digital é óbvio. Pra nós três, o juridiquês é óbvio. Então a gente tem que entender que existem pessoas que não conhecem o nosso óbvio. Então a gente tem que explicar, desenhar. Eu acho que o mais complicado deles é que eles precisam explicar para as duas pontas. Tanto para o cliente, o jurídico, o juridiquês para o cliente e para o juiz e no explicar final o que nem a gente entende o que está explicando. Não, mas assim, um outro exemplo dessa dificuldade, um exemplo que a gente tem todos os dias é como eu vou provar para um juiz que não sabe o que é um story o prejuízo financeiro de você ficar 4 meses sem a conta. Para ele, se eu falar para ele que determinada pessoa fatura 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, pelo Instagram, ele não vai acreditar, ele vai falar assim, mas isso é um valor... E quando você fala que tem lançamento e o carrinho aberto? Exatamente. 6 notas de rodapé para explicar. Carrinho, lançamento, que lançamento? Não, mas é bom que agora pelo menos vocês já têm todos os rodapés, né? Tá pronto. Não, já está pronto. Já a tá construção... O maior desafio hoje, Ju, até não, fugindo um pouco desse assunto, mas o grande problema hoje, onde a gente esbarra, quando você pega um hater profissional, temos 2 caminhos. Ou a gente ganha imediatamente, o juiz fala a verdade, o que ele está praticando ele é hater, ele está praticando crimes, né, calúnia, injúria, difamação por meio da internet, ou aí vem o grande problema, quando o juiz entende que aquilo que está sendo publicado é liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela está prevista na Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, você lembra da pirâmide de Kelsen, né, que é o topo da pirâmide. Todas as leis, Braulio, ela tem que derivar da Constituição Federal. Se ela não estiver em conformidade com a Constituição, ela é declarada inconstitucional. Então, a Constituição ela é inválida. A Constituição Federal ela prevê tudo que o ordenamento jurídico brasileiro tem que seguir. E na Constituição está previsto que todos nós temos direito à liberdade de expressão. O que isso significa? Quando eu falo sobre a Ju, coisas sobre a Ju, eu estou amparado pela minha liberdade de expressão. Eu tenho o direito de falar. De falar isso. Só que a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto. Ela sofre limitações. Essa limitação é o seguinte: ela é permitida até eu começar a praticar crimes. Então, por exemplo, eu posso dar minha opinião quanto a Ju. Eu não gosto do curso da Ju, eu acho péssimo. Isso é minha liberdade de expressão. Agora, eu começar a falar outros atributos da Ju que configuram crimes contra a honra, calúnia, injúria ou difamação, eu extrapolo esse meu direito. Então, esse é o grande desafio nosso. E, por vezes, os juízes não entendem assim. É mais cômodo para ele falar, não, eu não quero cercear o direito de liberdade de expressão da pessoa, ou seja, eu não vou mandar derrubar a conta dela, porque é um direito constitucional dela se manifestar. Só que, na verdade, juiz, ela já extrapolou esse direito. Então, o grande desafio hoje é esse. Não podemos confundir liberdade de expressão com crimes. Né? Só um detalhe, o meu curso não é ruim. Seu curso é maravilhoso. Muito obrigada. Porque, e não é minha liberdade de expressão, é a pura verdade. Tá, eu vou colocar até o link aqui embaixo, caso você queira saber mais sobre isso. Esse vai ser um corte, né? Vai ser maravilhoso. Mas... Fala, meu amor. Esse podcast vai durar 80 horas. Não, hoje, como vocês, advogados, olhando para esse lado digital, existe já juízes também que já entendem? Entendem ou estão se especializando? Ou existe algum
sei lá... Poderia ter uma vara digital, né? Isso, Eu acho que seria bem relevante ter Principalmente juízes especializados. pelo aumento que teve. Mas né? já tem Mas isso eu vou em mente falar, ou não? Braulio, Não. com base numa experiência que eu tive recente. Um desses clientes nossos, eu tive que fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça. E hoje está tudo virtual, né? As sustentações, então abre a tela do Zoom, fica você e os Você fica na desembargadores. fila, velho, é fica muito na fila, bizarro. Você pede preferência e fica na fila. Passa a tarde, eu fico trabalhando e aqui eu fico aguardando a minha hora de falar. Só Quando isso chega a minha que hora, loucura. eu abro a câmera, muito legal. abro o microfone, faço sustentação e volto a trabalhar. Então não tem que ir mais ao tribunal. É muito legal. E aí, o que eu gostava aconteceu? de ir pro tribunal. Eu fiz a sustentação, ao final, teve aquele bate-papo informal e os desembargadores conversando entre si, eles falaram assim, de novo o Facebook dando problema para nós. Eles falaram. Ou seja, isso tem sido muito recorrente. Eles falaram assim, eles não têm respeitado as nossas decisões. E o Facebook, por sua vez, ele tem uma postura que ele diz o seguinte, eu sou soberano. Pouco me importa o Poder Judiciário, eu faço o que eu quero aqui. Mais cedo ou mais tarde vai ter algum CEO preso por desacato, desobediência, alguma coisa vai acontecer para eles começarem a seguir. Então, o que eu senti, assim, respondendo a sua pergunta, foi, dentro do Tribunal de Justiça, com os embargadores, né, que é o segundo grau, ou seja, são aqueles que avaliam as decisões dos juízes, eles já estão com essa impressão que o Facebook ele não tem obedecido 100% às ordens judiciais e dentro de um Estado democrático de direito, como é o nosso, as ordens judiciais elas devem ser respeitadas. Então não pode vir o Facebook aqui e deixar isso Fazer o que quiser. ponta solta. Casa então, da mãe Joana. Eu acredito que os juízes, ainda que estejam off do mundo digital, naturalmente eles vão ter que começar a se adequar, porque na segunda instância, que é quem avalia as decisões deles, eles já estão com esse pensamento mais protetivo para os usuários da plataforma. E a gente está usando o exemplo do Facebook, mas não é só o Facebook. Qualquer plataforma. As big techs Twitter, aí que o que é sofrem difícil é o problemas. Telegram, né? É, o Telegram que não Telegram tem não representação acha. no Brasil. E vamos falar de outro assunto? Vamos. Futebol. Eu não. Assim, eu sou uma pessoa meio doida, porque eu amo Copa do Mundo, eu assisto todos os jogos da Copa do Mundo, mas futebol, tipo, normal. Você não gosta, Ju? Não. Faço questão, não. Mas enfim, vamos voltar pro. Vamos falar de outro foco. assunto. Tá. Vamos falar de cancelamento? Vamos. Bom, gente, eu já falei várias vezes, se você é um cancelador, não faça isso com outras pessoas, porque são outros seres humanos. Eu sempre falo, né? Tipo assim, por mais que a pessoa erre, cara, ela não merece passar por isso. Você deveria se colocar no lugar dela ou colocar algum familiar teu. Você gostaria que o teu familiar passasse por isso? Mas, justamente por a gente poder criar contas falsas, né? E a gente tá escondido atrás de um computador, de um celular, as pessoas elas acham que é casa da mãe Joana também e que elas podem fazer o que elas quiserem. E agora também já tá um pouco até pior, né? Um dos casos que eu passei, que a gente acompanhou juntos, de um cancelamento meu, a pessoa botou a cara lá e falou um monte de bizarrice, enfim. O que a pessoa que está sendo cancelada, que ela... Tipo, ela tem direito? Ela pode fazer alguma coisa? Tipo assim, lógico que a gente tem a parte emocional, que é uma parte muito difícil para todo mundo, mas eu sempre penso, às vezes o dinheiro ajuda na parte emocional, né? Então, vamos que é o falar dano sobre moral. isso. Quer começar? Vamos lá. Vamos usar o seu exemplo, Ju. Quando você teve o problema, a gente tem sempre dois caminhos. E aqui a nossa atuação não é só jurídica, do ponto de vista ajuização, moveação, fazer boletim de ocorrência. É meio psicológica também. A gente tem uma atuação psicológica também e de controlar um pouco, né, aquele momento da crise, gestão de crise. Então, assim, tem dois grandes caminhos. O primeiro caminho é não fazer nada, deixar o tema esfriar. Então, assim, já aconteceu, a gente teve um monte de cliente que vem falando, olha, tô sendo cancelado, tá saindo um monte de site e tal, vai acabar com a minha carreira. Eu falo assim, não vai acabar. Espera, respira. Espera 3 dias. Daqui 3 dias a gente conversa de novo. É uma turbulência, é um maremoto. Você vai passar por isso. Mas o que vai acontecer, você vai ver que daqui a pouco outra pessoa vai ser cancelada. Todo mundo e vai outra ser. pessoa vai Uma nova ocupar o seu notícia lugar. aparece. Entendeu? Tem uma nova notícia, acontece alguma coisa e tal, e esse assunto vai acabar. A gente teve um caso, né, de um cliente que não foi você, foi uma outra influenciadora que, assim, ela achou... E ela não era pequena, Não tá? era Porque pequena. essa eu sei que de quem eles estão Era falando. grande, bem grande. Grande. E aí eu falei pra ela, falei assim, olha, me ligou de noite, nem mora no Brasil e tal. Eu falei assim, fica tranquila. Esse tema, é isso? Esse tema amanhã vai acabar. No outro dia ela falou assim, deu uma esfriada. Passou mais um dia e ela tinha feito um lançamento, que essa é uma questão que a gente vai falar depois, do cancelador, do hater profissional que faz os ataques perto de lançamentos. Ela falou assim, olha, tinha um lançamento e eu achei que ia faturar tanto,
faturei tanto mais 75%, ou seja, quase dobrei o que eu achei que ia faturar. Então, esse é um caminho. Mas esse caminho a gente usa quando a gente vê que o ataque é pequeno e também para evitar que aquele assunto continue, né, na pauta. Agora, quando os ataques são reiterados, a pessoa está fazendo isso e a gente vê que a pessoa está fazendo para ganhar dinheiro, aí é mover ação. Propor-ação, civil, criminal e para cima. Tem outro macete que a gente costuma recomendar também, a depender da pessoa, são dois, na verdade. A gente já teve esses dois exemplos. O primeiro, fecha a conta, Privada. deixa ela privada, porque as pessoas ficam muito curiosas para ver quem é você e invariavelmente, a gente chama de coliseu da internet, né? As pessoas, elas gostam de ver você sendo massacrado. Então elas entram no teu post e vão comentar, vai no flow, nem sabe o que tá falando, olha os últimos comentários e simplesmente replica aquilo. Então a gente orienta, fecha o teu Instagram, ou se você fala, não, eu não posso fechar porque eu preciso dele aberto e tudo mais, eu quero até aproveitar esse tráfego, tem muita gente que aproveita isso. Que uma vez a gente fez, a gente chama de post isca. Eu crio um post com a nota repudiando tudo aquilo. Falou, olha, estão dizendo, exemplo, que eu sou um estuprador. João é um estuprador. Falou, pessoal, nunca fui estuprador, nunca fiz isso, não tem nada disso, isso aqui são invejosos que criaram, meus valores são esse, não sou estuprador. O que acontece? O João vai ser atacado, vão bombardear. Nesse meu post, eles vão bater muito em mim. É muito mais fácil atacarem em mim lá, eu faço uma capa legal sobre o João estuprador. Uma capa legal, as pessoas já vão bater o olho, nem vão ver as minhas outras fotos. Aumenta o engajamento. Aumenta o engajamento, vão responder tudo lá, e aí o que eu faço? Eu espero 1-2 dias, quando tudo esfriar, eu apago aquele post, eu jogo ele pra lixeira. Então por isso que a gente chama de post isca. É ali que as pessoas tendem a comentar mais. Quando eu não faço nada, eu fico em silêncio, deixo minha conta aberta, elas fazem comentários aleatórios, né? Em todos os perfis, então fica todas as fotos. Então fica meio complicado para você ter o controle. Quando você faz o post isca, você direciona isso daí para lá. E o terceiro e último ponto, que é interessante, que o Matheus comentou, diz respeito à véspera de lançamento. Quando o hater ele é profissional, ou seja, ele gosta de engajar às custas de terceiros, ele sempre fica de olho em pré-lançamentos, porque tem um tráfego pago muito forte acontecendo, ele gosta de surfar aquela onda. Então eu começo a atacar a Ju logo pouco antes dela lançar o curso dela, porque ela tá com tráfego pago. Eu não faço tráfego pago. Todo mundo que tá seguindo a Ju não, agora eu vou ter que começar a fazer. Vem ver quem é o João que tá falando mal da Ju. E aí eu tenho algum outro conteúdo qualquer aqui que minimamente eu atraio as pessoas. Então eu aproveito a onda dela, o dinheiro dela, para trazer pessoas para mim. Parece uma besteira, mas acontece demais. Esse caso da influenciadora, a hater dela, né, a canceladora, tinha, quando eu soube do caso, 10 mil seguidores. Né? 3 dias depois, ela tinha 120 mil seguidores. Caraca. Uma semana depois, ela lançou um produto. Mas é isso. Será que ela era profissional? Será que tudo isso foi de caso pensado? Vamos lá. Eu quero colocar agora o meu ponto de vista em algumas coisas. Em primeiro lugar, eu vejo muitos cancelamentos acontecendo da forma inversa. Então, por exemplo, eu vou lá, cancelo o João, que o João tem um público parecido com o meu, cancelo o João, as pessoas começam a vir de lá para cá, de cá para lá, e eu faço um lançamento para ganhar dinheiro em cima do João, porque o João vai se defender. Eu vejo muito isso acontecer. Mas, dentro dessas possibilidades, sim, eu sempre recomendo, tanto para os meus experts, quanto eu mesma, a minha postura, na maioria das vezes, é ignorar, fingir que não acontece. É fácil? Não é. Só que você tem que, como diz, tem um ditado, né? Sangrar em tanque de tubarão. Tipo, você não pode. Você tem que se fingir de pleno. Na vez que saiu do controle, que eu até acionei o Matheus, eu não fechei a minha conta, mas eu bloqueei os comentários. Então, as pessoas não poderiam mais comentar. E uma coisa que eu sempre faço, e algumas pessoas concordam e algumas pessoas falam, ai, como você é ridícula e tal, é assim, ó. Me xingou? Bloqueio. Alguém curtiu a frase do xingamento? Também. Bloqueio preventivo. Xingou outra pessoa? Bloqueia. Porque se a pessoa xinga outra pessoa, ela pode te coisar. Então, tipo assim, é um bloqueio em massa. Só que o ideal é você não fazer, porque senão, cara, você vai ficar mal. Então, tipo, cara, chama alguém assim, ó. Pega o comentário, pega as curtidas. Bloqueia todas as curtidas, bloqueia o comentário. Próximo. E vai fazendo isso. Por quê? Porque esse tipo de gente você não quer ali no teu perfil. Você vai limitando essas pessoas também. Você vai tirando as garras essas deles, pessoas né? no perfil. E realmente, eu concordo. Eu só... A única vez que eu me manifestei foi quando saiu do controle. Do tipo... Não acabava, a pessoa continuar, porque ela queria lançar um produto, tanto que aconteceu, né? Eu acompanhei por muito tempo o perfil dela. Então, enfim. Não acabava. E aí eu falei, vou ter que me posicionar.
Só que eu fiquei tão orgulhosa dos meus seguidores, porque antes de eu começar a falar sobre o assunto, primeiro que eles não sabiam, e eu achei muito legal, porque quer dizer, eles não acompanham muito perfil de fofoca, acho top. Eu falei, gente, sobre o que eu vou falar, eu não quero que vocês façam nada, eu não quero que vocês vão brigar. A nossa postura aqui no perfil é ser paz e amor. Então, não é para procurar e não é para ir atrás. Aí eu contei a história, não mencionei a pessoa, mas eu contei o que estava acontecendo, me defendi. E aí eu comecei a receber amor dos meus seguidores. E isso foi uma virada de chave, assim, porque antes eu só estava recebendo ódio. Do limão à limonada, né? E aí eu comecei a receber. E, inclusive, muitas pessoas vieram desse momento, né? Vieram atrás de mim para ver quem eu era e me xingar. Me mandaram direct falando assim, olha, eu achei a sua postura errada, tal. Educados. Eu respondi. Eu expliquei o que aconteceu Mas de individualmente, verdade. né? No direct. Eu expliquei o que aconteceu, a realidade, provei a realidade. E essas pessoas que foram educadas comigo hoje me seguem e hoje falam, cara, eu te admiro. E mesmo no dia falaram, eu admiro que você me respondeu. A grande questão é a gente faltar com respeito, xingar, tentar não entender. E as pessoas hoje, eu não sei, mas acho que elas gostam de ver o circo pegar fogo, né? É o Coliseu que o João falou assim. Coliseu As pessoas ficam digital. Felizes, gostam de ver esses ataques, gostam de ver o sangue. Gostam. Dúvida. Mas o que a gente faz? Dúvida. Não é essa? Antes de você falar. Existe o hater, que é aquela pessoa que vai... a pessoa principal que vai atacar você. Existe toda a audiência Do que hater. vai Do hater. também criticar lá e bater na pessoa. Às vezes, essas pessoas que vão bater dói mais do que o próprio hater. Porque elas falam coisas muito mais pesadas. Isso... existe alguma ação contra essas pessoas também? Tanto ou não? o hater quanto essas pessoas que te atacam estão praticando ilícitos. Né? Quando eu falo ilícito, algumas estão praticando crimes, outras praticando ilícitos que são indenizáveis. Então, se o hater fala, olha, o Braulio praticou determinada conduta errada, ele vai responder. Daí vem o seguidor dele, o Braulio é bandido mesmo, o Braulio é desonesto mesmo, o Braulio não sabe de nada. Todos eles podem responder, sabe? Cada um vai ter uma sua pena, né? E vai ter que pagar uma indenização diferente, na medida aí do que ele falou. Mas todos eles podem ser punidos. Todo mundo que se pronunciou pode É uma frase que o sofrer. pessoal brinca. Se Pequeno Príncipe fosse escrito em pleno século XXI, seria a frase assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que curtes e compartilhas. É bem isso. Postas curtas. Gente, amei curtas isso. compartilhadas. Mas eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje, eu tenho quase certeza que vocês vão concordar comigo, é que a maioria das pessoas não faz nada. Exatamente. E justamente pelas pessoas não fazerem nada, as outras continuam fazendo porque falam assim, é impune mesmo, tipo, não Eu tem vou dar problema. um exemplo. A gente atua para vários influenciadores e eles sofrem muito com pirataria. E até a gente alertá-los que eles poderiam tomar medidas, eles não faziam nada. Não faziam nada. Estão me pirateando. Né? Tem centenas, dezenas, centenas de perfis que só especializados em piratear cursos. Isso não vai fazer nada, não resolve. O pirateio, o pirateamento de cursos, ele cresceu nessa linha que eu falei para você, da economia inversamente proporcional à criminalidade. E, em paralelo, os cursos aumentaram muito também nesse período, né? E virou um mercado, né? Um grande mercado. Nós temos um caso no Distrito Federal de um rapaz que ele vende 50 cursos a R$19,90. Babadeiro. E o ticket médio do curso é R$1.997. Se pegar o ticket médio, entende? Claro que isso é pirataria. E pirataria é o quê? A reprodução total ou parcial de algum produto digital, material, enfim. A gente acha que pirataria é só o DVD que o pessoal vende na praça falso, né? Mas É a não mesma coisa. Qualquer produto, exatamente a mesma coisa. A Ju tem um curso e eu começo a vender o curso dela sem autorização dela. Esse é o grande detalhe, sem autorização dela. Então eu posso ser aluno da Ju, gravar o curso dela e disponibilizar. Eu estou praticando um crime de pirataria. E tem gente que acha que eu doar o curso da Ju, conceder acesso da senha do curso dela para outros não é crime. E é crime de pirataria também. Nós tivemos um êxito muito legal, e a Ju sabe dessa história, de um cliente nosso que tinha cursos pirateados. Nós fizemos uma investigação muito boa junto da polícia, descobrimos o endereço dele, conseguimos bloquear as contas dele, que ele vendia, por onde ele vendia os cursos, então a gente bloqueou esses valores para que o cliente nosso fosse ressarcido lá na frente. Ele foi preso. E ele foi preso. Ele foi conduzido na delegacia e entraram na casa dele, prenderam computadores, notebooks, Então, para quem acha celular. que não acontece nada, acontece. Só que a vítima, né, e o produtor digital, ele também tem que ir atrás, né? Ele não pode ficar naquela E posição. o principal, Ju, dessa história
que é o seguinte: eu, enquanto vendedor de curso sem autorização, pratico o crime de pirataria, tá? Eu vou usar o exemplo do curso que custa R$ 1.997, eu estou vendendo a R$ 19,90. Claro que você sabe que não é o curso oficial. Se eu estou comprando o curso dela a R$ 19,90, eu sei que não é dela. E aí, eu tendo ciência que o curso é pirata, E é ou fácil seja, de que não saber, é verdadeiro, que é muito fácil, eu pratico crime de receptação, que é adquirir coisa sabendo ser produto de crime. Ora, se o curso é pirata e eu estou adquirindo sabendo que ele é pirata, eu pratico crime de receptação. Então, não é só quem vende, é quem compra sabendo dessa qualidade. Isso vale também pra dividir, né? Tipo, quando eles fazem Sim, grupo. o Vamos rateio. comprar pra O dividir. rateio, o famoso rateio. A gente também atua muito Que a gente contra os derruba de rateios. página no Instagram, rasteios 1.0, 2.0, 3.0, Rateio BR, rateio não 26.0. sei o quê. Uma vez no Derruba suporte eu recebi assim: eu comprei o curso e não consigo acessar o grupo da comunidade do Facebook. Aí eu falei assim: tá, qual é o seu e-mail? Eu não achei. Aí ele falou assim: aqui, ó, comprei aqui, ó, no Mercado Livre. Aí eu falei: quanto você pagou? Ele: R$16. Eu falei: amigo, custa 2.000, né? Aí O curso é pirata, Ah, né? eu pensei que era oficial esse aqui. Eu falei: me desculpa, mas não dá. Assim, eu acho, e assim, eu sou realmente muito ingênua. Todo mundo que me conhece fala, mano, você é muito tapada. Mas eu acho que pra ele ter entrado em contato com o suporte, ele realmente acreditava. Esse eu acho que sim, não tinha sim. dolo. Tipo, eu achei que ele É um trabalho entrar em contato com o suporte, né? dá um Imagina e-mail, sabendo que é produto pô. pirata. Não, tanto que eu pedi pra ele, cara, ó, você entrou numa furada e tal. Ele passou todos os dados, ele falou: precisa da minha conta bancária, qualquer coisa, porque eu comprei errado. Tadinho. Você quase falou assim, não, você vai ganhar um de graça. Tadinho. Mas eu acho que tem muito disso, das pessoas não se posicionarem. Por exemplo, se eu não me posiciono, as pessoas sabem que elas podem me atacar. Mas a partir do momento em que, quando alguém me ataca, eu me posiciono, e é uma coisa que você sempre fala, eu tenho que dar publicidade, mas Sim. isso é muito complicado. E eu dou publicidade a isso, as pessoas começam a ficar mais assim. Então, gente, assim, eu não estou dando publicidade, mas se você me atacar, eles vão processar vocês. Só pra deixar claro, verdade. tá? Pro bono ainda. Ai, glória a Deus. Braulio, pro bono Aê, é aí de tá aqui, graça, Matheus, entendeu? tá Quando aqui, não... ó. De graça, amor, de graça, de graça. Essa é uma- 0800. Isso é uma coisa que você precisa saber pro bono, entendeu? Pro bono. Mas é isso, né? As pessoas precisam começar a se movimentar. Essa é a questão. Porque a adoção das medidas, ela também tem dois impactos, né? Aquele impacto direto. Então, pô, sofri agressão, tomei prejuízo, tô sendo ressarcido. Mas, de outro lado, é para servir de alerta. Fala assim, pô, se eu mexer... Ó, a Ju foi vítima de um ataque e ela tomou uma medida, os outros vão falar assim, pô, será que eu também vou atacar ela? É melhor atacar o outro que o outro não faz nada. Ela, a gente tem certeza que vai ter uma consequência. Até porque Então, vocês é viram quem são meus justamente isso. amigos, né, gente? Se alguém sumir assim, a culpa pode ser deles. Que horror, misericórdia. É mentira, tá? É brincadeira. Hashtag somos todos da paz. Bandidão. A famosa emprestar a senha. É Mesma pirataria coisa. também, Mesma entra coisa, tudo. mesma A, coisa. a senhazinha do Netflix ali pro amigo. Distribuir, aí entra num tipo penal, né? Um tipo verbal, é um dos verbos do crime. São vários, né? Produzir, blá, 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 distribuir, Não, porque dar acesso. tem muita gente que chega e fala assim: não, mas é eu e meu amigo, aí eu fico emprestando a senha pra ele. Amigo, você também está fazendo um crime aí. É tudo muito complexo. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, e que eu fiquei muito feliz, inclusive, é o fato de vocês estarem cada vez mais querendo se profissionalizar, porque vocês já são muito bons, tá? Só para deixar claro, gente. Mas querendo cada vez mais ficar ainda melhores nesse sentido. Porque eu vou dar o próprio exemplo da contabilidade, porque isso eu tenho propriedade para falar. Hoje o meu contador, que é o Guilherme Zucchetto, e eu vou deixar o link dele aqui, porque ele é o melhor advogado que... Advogado. Ele é o melhor contador que existe Do mundo para digital. produtos digitais. A gente tem o Braulio... Ai, conta essa história. A gente tem um expert que a gente sempre recomenda o Guilherme, porque ele realmente é bom e ele é atencioso, ele cuida das pessoas. E essa pessoa falou, não, eu vou ficar com o advogado da minha... Vai tá difícil, Deus hein? do céu. O contador Matheus. Gente, pelo menos eu fico feliz, porque agora o João tem certeza que eu sei que o nome dele é João e não Matheus. Porque, gente, e agora se eu falar advogado é contador, tá? Porque a gente quer ficar com o contador da minha família. Eu pensei que era aquele contador, tipo, de 90 anos, com todo o respeito, né? Que já cuida da família há muitos anos e tal. E tipo assim, infelizmente, a gente não tem como obrigar. Mas não é um advogado de 90 anos. Conta a história só da última... Contador É um de contador. 90 anos. Ai, gente, é sério que eu falei advogado? Falou. Contador. Mas conta só a última conversa que você teve com ele. Então, desse caso aí,
O rapaz perguntou. Rapaz, porque não era um velho de 90 anos. tá. Era um rapaz, era um jovem. era um Era um jovem. Um jovem. E aí ele veio fazendo vários questionamentos e ele não sabia como funcionava a Hotmart, como era distribuído, quem que pagava o imposto do quê. Mas tinha taxa, não tinha? Eu falei, peraí, você é o contador, não eu. Então, assim, por que você está me fazendo essa pergunta? Não, é que é só para mim entender aqui como funciona. Eu falei, puta, mano. Não, e aí, assim- eu tive que fazer um zoom com o cara Pra e eu explicar. explicar a parte contábil. Pro contador. Pro contador. Não, e assim, tipo assim, ele falava assim, tá, mas esses... tem 30 mil aqui, mas a gente só recebe depois que emite a nota, mas não sei o que, dos 30 dias. Tipo, mano, ele não entendia nada. Então, Esse é o barato que sai caro, né, Ju? Mas é um Muito. mundo diferente. É um mundo isso totalmente diferente. Que, assim, que é importante ficar claro. O mundo do direito digital, o mundo digital, é um mundo que não... que as pessoas... Não são todas as pessoas que vivem. Então, como a gente fala, o juiz não sabe o que é um story, tem contador que sabe como emitir nota de produto, nota de serviço, mas não sabe vender, não Exato. sabe emitir a nota aí do produto digital, do produto virtual. Mas essa é uma questão. E a gente pode ir até mais longe. Vamos supor que o João tivesse sido médico. Ele foi... O que você queria ser, você sabia? Sabia. Queria ser pediatra porque eu gostava do meu médico quando eu era criança. Ai, que fofinho! Então vamos supor que o João hoje é pediatra, né? E se vocês não sabem, inclusive eu quero avisá-los de que o Braulio me empurrou no ano novo e eu rompi o ligamento do meu tornozelo. Maria da Crime de lesão Penha. corporal, Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. Ou seja, Exato. o Ministério A Público partir propõe... de agora, pode ser que É o Ministério Público. Tá. Que a delegacia Então, aqui peraí. já- E quando a pessoa fala mentira, como é que é? Tá, não, Imputa um beleza. fato falso? Difamação. Muito Não, bom. mas Você tem não. 6 Não, meses, mas Braulio. isso é crime, calúnia. Calúnia também, Agora, é se verdade. instaurar uma investigação, denunciação caluniosa. Denunciação Tá, gente, deixa eu voltar pro foco. Não, mas... Só que eu sou advogado da Ju, tá? Desculpa dizer, Braulio, mas aqui... E eu sou o João, o contador. Ai, gente, eu não aguento. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Depois que eu finalizar esse podcast, que a gente se despedir, eu vou contar essa história de que ele me empurrou. Isso, vocês vão ter que concordar comigo que ele me empurrou, beleza? Mas a gente vai contar isso depois que a gente finalizar. Bom, por que eu tô falando sobre... ele me empurrou. Vamos lá. Certo. Eu rompi o ligamento. E aí, em quem que seria mais prudente eu ir? No João pediatra ou na minha ortopedista? Ortopedista. Essa é a questão. Por exemplo, assim como o Guilherme ele é especialista em produtos digitais, e hoje ele está num ponto que ele não atende mais nenhum outro tipo de cliente. Ele só atende quem tem produto digital. Por quê? Porque ele estuda sobre isso e ele é especialista sobre isso. Qualquer coisa que eu pergunte para ele sobre isso, ele sabe. Vocês estão se especializando cada vez mais no direito digital. Então, eu tenho certeza absoluta de que se eu tiver qualquer problema e minha conta caiu, me piratearam, me cancelaram, falaram mal de mim, vocês vão saber como resolver. Ao contrário de eu procurar, por exemplo, o advogado da minha família, que tenha 90 anos ou não, e, gente, eu não tenho absolutamente nada contra quem tem 90 anos, tá? É só querendo dizer que a pessoa já é mais antiga. Vocês me ajudam se eu for cancelada, Claro. tá? Muito obrigada. É diferente de eu procurar o advogado da minha família, que está lá há anos, e que é aquele que usa terno e gravata e que faz questão de ir na audiência, usa coisa que é tudo formal, ele não vai entender nada do que eu tô falando. Exatamente, Então, é um mundo diferente. Então a gente às vezes fala assim, mas eu preciso de um advogado de confiança. Precisa. Confio neles, posso passar minha confiança. Mas a questão não é só a confiança. É saber que o profissional está qualificado para te atender na demanda que você precisa. Porque se ele não entende nem o que é uma story, como que ele vai explicar para o juiz o que é uma story? Como ele vai traduzir, né? Como Exato. Ele vai traduzir pro Isso, mundo isso do dá um direito. corte tão bonito. A minha mãe, ela quer que eu entre com um monte de ação pra ela. Ela tá com um problema. Depois a gente vai fazer um corte do podcast hoje, eu vou mandar pra ela. Tá bom. Porque ela quer que eu entre com ação de não sei o que, do documento do carro. Eu não sei o que é. Aí eu falo, mãe, é como se você fosse fazer uma cirurgia no olho e eu sou ortopedista. Eu falo isso pra ela. Eu não sei fazer. Ela, você é meu filho. Como é que é sua mãe? Como é que chama sua mãe? Marilda. Marilda, é o seguinte, o João não é capaz. Isso. Tá? A gente pode encontrar um outro advogado. A gente indica, né? A gente indica. E assim, eu tenho certeza que esse outro advogado vai ser melhor que o João. Porque o João ele é bom em outra coisa. Muito obrigado, Mas João. a gente te ama, Marilda. Se a senhora for cancelada nas redes sociais, aí sim. É, isso aí. resolve. Aí vamos lá. Se você abrir o Instagram e falar mal de alguém, xingar alguém e tal. Isso der uma super repercussão, deixa com a aí gente. o João te ajuda. Isso, obrigado. Pro bono Ju. também. Um beijo, mãe. E aí?
Bom, gente, a gente já tá aqui há 300 horas, é sério. Gente, desculpa que o podcast tá muito longo, mas a gente podia até fazer uma parte 2. Inclusive, se você quiser uma parte 2 deste podcast, comenta aqui embaixo pra Dá gente. like aí. Se muita gente quiser, a gente vai Chega marcar. lá, Muita tem um coisa. comentário, estamos ferrados. Não, Comenta aí, gente. eles comentam, eles são gente boa. Ajuda a gente. Boa. Gente, então é o seguinte: chegou a hora de vocês indicarem livros para as pessoas que estão nos assistindo. Não necessariamente tipo um Rogério Sanches da vida, porque eu acredito que nem não, todo se mundo for jurídico- queira ler. Mas, por exemplo, algo pode ser um livro que seja tipo que vai ensinar alguma coisa para as pessoas, mas que não tenha muito juridiquês, ou um livro que mudou a vida de vocês de qualquer tipo. Por exemplo, Poliana, que é um livro lindo, ou O Pequeno Príncipe. Ah, desculpa, gente, a Poliana é muito maravilhoso. Se você nunca leu Poliana, gente, por favor, vai ter um link aqui embaixo pra você ler Poliana. Leia Poliana. E só pra deixar claro, não é um link pra baixar o PDF, é pra comprar, tá? Ah, só tá. pra deixar claro. É. Se não é editora, né? Pode ser que nos procure. E aí? Matheus, Vamos lá. Eu acho que o livro que eu li recentemente que mais mudou minha vida foi Davi e Golias. Foi até o João que mas me esse aí indicou. complica, era o meu. Eu acho que é o livro que mudou nossa vida. Malcolm Gladwell. Recentemente. Exatamente. Ótimo. Ele escreve. Tem 2 livros dele, são muito bons. Um chama Outliers, que é fora de série, e esse chama Davi e Golias. Esse livro é impressionante. Esse livro é ótimo. Ele coloca sempre, ele mostra sempre que os azarões podem vencer, desde que você use meios não ortodoxos para enfrentar os seus problemas. Então ele traz uma série de fatos, cada capítulo é uma história de alguém que tinha uma deficiência, de alguém que tinha alguma anomalia. E ele mostra como essa pessoa usou aquilo a favor dela para vencer. E o livro chama Davi e Golias não à toa, né? Na história, Davi matou Golias, ele sendo muito menor e tudo mais. Enfim, ele reconta a história da Davi e Golias de um modo na prática, né? No dia a dia, como você usa isso daí. E eu, como gostava muito de biologia, é isso. É como essa característica diferente, a anomalia, a peculiaridade, pode ser algo que pode ser usado para o bem e depois a pessoa consegue evoluir muito com relação a isso. Davi e Golias, Malcolm Gladwell. É o meu, você me E copiou. ó, a gente não A gente coloca os dois, fora de série e Davi e Golias. Outliers. E eu queria também um filme, já que você falou que gosta do Eu queria todos os filmes e filme séries de ou uma coisa. série. Ai, eu tenho um filme muito bom, O Júri. Eu amo esse filme. O Júri é ótimo. Nossa, é muito bom esse filme. Bom. É muito bom. Para se vestir bem, Suits. Nossa. Quem gosta de se vestir é o Suits. O Matheus gosta de Suits também, né? Lincoln Lawyer. Lincoln Lawyer é um filme muito legal, mas aí se vocês quiserem assistir um filme branco e preto, mas para mim é o melhor filme que existe para quem quer seguir para o mundo jurídico ou para quem gosta, né, de questões relacionadas a tribunal. É 11 Homens e uma Sentença. É um filme muito antigo, mas ele é impressionante. Tem também Filadélfia. Filadélfia. Não, mas esse mudou minha vida. Mas esse filme eu só vi depois, só conheci depois. E eles contam a história de um julgamento, mas é de um julgamento da sala dos jurados. Depois que o julgamento acaba, os jurados se reúnem e eles começam a discutir. Porque diferente do Brasil, lá o resultado, Tem que ser né, o unânime. veredito, ele tem que ser ou unânime, mas ele tem que ser colegiado, discutido. E a história começa 10 jurados para a condenação e um só para que absolveria o réu. E no final, aí vocês vão assistir. tem que ser unânime. Porque senão... A né, gente já eu vou dar sabe qual é o spoiler. final, porque você deu o Não, spoiler. e o filme é de 1956, então... Inclusive, eles estão até hoje 1956, discutindo, tentando convencer o outro. O filme não Se acaba. a pessoa não assistiu ainda, ela merece o spoiler. Tá bom. Bom, estamos chegando ao final. E no final a gente pede para os convidados a câmera, vocês olharem na alma das pessoas e vocês podem deixar uma mensagem de paz, xingar alguém, dar uma voadora, Indireta. o que vocês quiserem. Ou uma dica. E é todo de vocês. Sejam felizes, vocês podem começar, tipo, sorteia, para o ímpar, um começa, depois vai Quer o começar? outro. Se você tem vontade de ter um produto digital e tem medo de ser cancelado, não tenha esse medo. O cancelamento é algo que passageiro. E se você sofrer com isso, você vai criar uma casca e, mais do que isso, o cancelamento ele tem um efeito colateral positivo. Qual é o efeito colateral positivo? Ele te gera engajamento. Então, nunca tenha medo de falar nada, de se posicionar. João? Bom, meu recado ele é mais uma pegada Pequeno Príncipe. Quem assistiu o começo do podcast aqui viu como foi minha história para entrar na advocacia criminal.
Eu batalhei, até a Ju ressaltou isso daí, que eu fui persistente e eu trago a mesma lição para quem está, no caso, fazendo um lançamento de cursos, quem está tentando ganhar a vida no meio digital, para que vocês não desistam, vocês perseverem. E tem um ditado que fala que quando você vê o cortador de pedras dar a martelada, você vê ele dar 100 marteladas e a pedra não quebra. Mas na 100ª a pedra se racha. E aí você chega na conclusão que não foi aquela última martelada, mas todas as outras que vieram lá atrás. Então, seja lá qual for o teu negócio, o importante é entender e saber perseverar que o resultado vem. Gente, eu tô chocada com esse Poético, homem. Pô? Eu amei isso. Eu posso copiar? Pode, eu peguei no Google, mentira. Não, ó, mas tá ó, olhando. vocês viram o que eu falei, né? Vocês viram? Eu perguntei se eu posso copiar, então se eu falar a frase, ele me autorizou, entendeu? Não é pirataria. Não é pirataria. João, o contador. Matheus, o contador. Matheus, o contador. Matheus, o cortador de pedras, né? Gente, muito obrigada por terem vindo, por terem aceitado o nosso convite. Ju, eu fico vendo vocês aí com os cortes de podcast. Eu acho tão chique esse negócio do microfone aqui. Eu sempre quis fazer um negócio desse, sabe? Não, mas Falar. a gente vai trazer vocês de novo, a gente vai falar várias coisas. Achei muito legal esse negócio. Mas de verdade, foi uma honra ter vocês aqui, um prazer. Obrigado, nós que agradecemos. Onde as pessoas te acham? Acho que o melhor lugar para achar a gente é no Instagram. O meu é @MatheusPulpo. O meu é joão.mazieiro, Mazzeiro. Estará escrito embaixo do seu nome. E é importante dizer, né? Matheus tem H. Matheus com TH. Matheus Pupo e o meu João.mazieiro. Exatamente. Bom, gente, vocês me encontram no @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e aparentemente I no final. E vocês podem me encontrar no @Braulio Simberg. Não, Não que... não, você não tá lá. Não. Eu Amor, tenho conta lá. Você tem a conta, mas você não tá, as pessoas não te encontram lá. Eu acho que encontra. Tá, De não, vez em quando eu segue o passo por fluxo, lá. segue. Tá tudo bem. Segue lá que vocês vão ver só como eu tô lá. E esse podcast também tem um Instagram, @Versão Digital Podcast. Segue lá também. E, gente, eu não sei onde vocês estão, mas onde quer que vocês estejam, eu sei que vão ter vários botões e vocês já sabem o que fazer. Apertem esses botões: seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Gente, manda para os seus amigos, manda para um monte de gente que você conheça, ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a mostrar para muitas pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau. Agora eu vou contar sobre a história, entendeu? Eu vou até travar o meu... O negócio é o seguinte, vocês vão me dar razão e se vocês não forem me dar, eu tenho certeza que vocês vão me dar mesmo sem me dar. Já Vamos tá lá. dado. A razão é sua. Bom, é o seguinte, vocês estão andando de mão dada com as suas esposas. É reconstituição aqui do Reconstituição fato. do crime, exato. Perfeito. Vocês estão andando de mão dada. Quando vocês vão fazer uma curva, a pessoa que está do lado de fora, ela tem que fazer a curva mais aberta, correto? Sim. Porque se ela não fizer a curva aberta, ela empurra a E o outra caminho pessoa. é maior também, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Exato, a lei da física. E aí, o Braulio, ele não tem essa capacidade. Então, estávamos nós caminhando de mãos dadas, fomos fazer a curva, ele não abriu a curva, ele me empurrou, e no que ele me empurrou, eu torci o pé porque tinha um buraquinho. Então, sim, eu rompi o ligamento porque ele me empurrou. Eu estou errada? Não, você tá certíssima. E mais do que isso, além de processar o Braulio, a gente pode processar o dono da calçada, que deixou o buraquinho, Do né? hotel. É. Aliás, o hotel... Bom, não quero falar sobre o hotel. Mas você também concorda? Braulio, você teve intenção de empurrar a Juliana? Não. É crime ele agiu culposo. Aquela música de É crime imprudência ou culposo. imperícia. É, exatamente, foi. É crime culposo. Porque ele agiu com imprudência. Porque a gente já havia conversado sobre isso Ah, várias não, vezes. não, não. É. Então ele assumiu o risco. Ele assumiu de o risco. Dolo eventual. eventual. Exato. Tá, mas e quando a pessoa torce o pé? Era isso aqui o degrau? Não, mas era muito Tava de pequeno. salto alto? Não, eu tava de chinelo, mas assim, foi tipo meio centímetro. Mas ele me empurrou. E eu caí. Fala que tava de salto alto. Ele que tem que provar que você não tava. Eu estava de salto alto. Você já andou de salto alto, Braulio, alguma vez? Sabe a como é dificuldade? Estou me sentindo pressionado. Eu assumo que eu estou errado. Não, mas deixa eu falar. No dia, a gente até fez stories mostrando a altura, porque é ridículo. Mas ele me empurrou. Empurrou. Tipo assim, o fato do meu pé ser ridículo e, tipo, romper bizarramente. Rompeu por mesmo? Real, o ligamento foi pro saco? Por meio centímetro, mas aqui já aconteceu várias vezes no mesmo pé, entendeu? Frouxidão ligamentar? Ele é meio cagado. Mas enfim, é essa história, então obrigada por terem me dado atenção. E se você ficou aqui até essa hora, faz um story falando assim...
o Braulio empurrou a Ju. E marca todos nós, tá? Hashtag prisão perpétua na Eslovênia. Ave Maria. Hashtag o Braulio empurrou a Ju. Marca todos nós que a gente quer ver, porque a gente está curioso. E, de novo, muito obrigada por estarem aqui, gente. Tchau. Até.